Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais um podcast Breves Histórias na sua telinha. Hoje o nosso convidado muito especial, nosso querido Bruno Diego, né, professor Valdir? Uma pessoa pela qual a gente tem um carinho muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. E né, uma satisfação estar aqui com ele, pra gente bater esse papo aqui. É um filho de um grande amigo meu, né, e sem dúvida nenhuma nós vamos bater um papo muito bom, como eu falei ainda há pouco. Esse cara sabe render uma conversa e vamos ter um papo muito bom aqui. Isso aí. Antes da gente, do Bruno Diego, dar as saudações iniciais aqui, a gente queria agradecer aos nossos parceiros, né? Aqueles que nos apoiam, nossos parceiros culturais. Agradecer ao Sorrel Delivery, Bar e Restaurante, ao Dog Cat Pet Center, a loja Milá, a loja Capricho, a Corrente do Bem, A3, Solidariedade, a distribuidora Oba Hortifruti, ao vereador Labínio de Oliveira, o Cabeçudinho, ao também vereador Tínio Dias, a Vera Saúde, Clínica e Laboratório, a Confraria Barbershop e ao nosso mais novo parceiro, Breves Night Fight, o maior evento de UFC do Marajó, ok? Brevemente teremos um programa aqui especial falando com os idealizadores do Breve Night Fight, explicando toda a evolução e vem coisa boa, vocês não podem perder. Bom, então como a gente falou, Bruno Diego, suas saudações iniciais aos nossos inscritos do canal. Olha, é uma honra, viu? Olá, pessoal, uma honra para estar aqui no meio dessa galera aqui, ser convidado. Nossa, eu já estava nervoso aqui, esperando, meu Deus, rapaz, não sou digno dessa conversa, mas estamos aqui, vamos lá. Muito obrigado, viu, Max? Obrigado, Valdir, pelo convite. Estamos aí. Certo. E Bruno, a gente queria falar um pouquinho, antes da gente falar da tua trajetória, né, como professor, como cantor, né? A gente queria falar um pouquinho da tua relação com o município de Breves e com a tua família, né? A tua relação familiar, a tua infância, como foi, como é que tu te lembras desse período? Fala um pouquinho pra gente aí. Rapaz, de volta a 1987. 87, né? 87, olha, eu nasci aqui, né? Essa música da Gabriela, né, no começo. Nasci no hospital municipal, né? Já foi um parto meio Nutella para a época, né? Muitas pessoas nasciam em parto caseiro em casa, né? Eu já nasci no hospital municipal aqui de Breves, né? Meu pai e minha mãe professores. Seu pai? Meu pai, Antônio Pereira Ladislau, mais conhecido como Professor Tota. Isso. O terror da matemática. E não só da matemática, da ciência. Da química, da física, da biologia, da ciência. E a minha mãe, educadora infantil, né? A professora Domingas, né? Domingas Fernandes, que também educou aí muita gente. Né? Então, foi esse o começo lá em 87. Um aninho de casados, né? Meus pais aí já fizeram a encomenda para a cegonha. E aí eu sou o primeiro filho do casal. Primeiro, né? E eu posso falar assim com muita propriedade, porque realmente eu acompanhei toda essa trajetória, né? Para quem não sabe, o casal, meu amigo Tota em particular, porque a gente trabalhou muito tempo juntos, né? E é uma amizade assim que se estende desde quando ele era da juventude lá da JAB, né? Na verdade, eles se conheceram lá, já estou adiantando já o serviço aqui pro Bruno Diego. E eles se conheceram lá, então eu acompanhei toda essa trajetória deles aí, né? E aí eu queria que tu falasse como é que se deu, por exemplo, o que é que tu te lembra desse momento dos teus pais, por exemplo, qual é a história deles de vida com relação a se encontrarem, se casarem, o que é que tu te lembra disso, Diego? Bem, eu lembro de algumas histórias, né? Eu lembro falou, de alguns cupidos, aí tem a professora Sônia Amaral, né? Sônia Amaral. Que é minha prima, né? Mas ela foi criada como se fosse irmã mesmo da minha mãe, né? Sim. Elas têm a mesma idade, mais ou menos ali. E a minha madrinha e o meu padrinho de batismo também, que faziam parte dessa galera, né? Que é a Lucínia e o Milton Galúcio, né? Isso. Né? Então, tinha tudo lá da JAB, essa tudo galera. da JAB. Então, eles sempre lembram, né? Do Camilo, de outras pessoas que faziam parte ali do grupo. E ali são pessoas, né, que a gente consegue perceber que tem uma relevância na sociedade, né? Todas as pessoas que passaram por ali viraram professores ou viraram pessoas públicas que a gente conhece, né? Volta e meia aparece alguém que lembra dessa parte da JAB, né?
E eles contavam muito sobre como eles gostavam de participar do grupo de jovens, eram bastante ativos, né? Conseguiram aquele prédio, né, que tem ali da JAB, com muita luta e tudo. E acaba que isso influencia de alguma forma na nossa criação, né? Influencia de alguma forma na nossa vida, do que a gente pensa, poxa, eu queria também viver algo parecido, né? No meu tempo, no meu contexto, com uma outra galera, mas pensar também que foi uma aventura. Eles falam com uma paixão, né? Porque se a gente for lembrar ali, a JAB formou muitos casais que permanecem até hoje, por exemplo, o Tota com a Domingas, o Nonato com a Domingas. Com Domingas também, né? Outra Domingas. Quem foi mais ali também? O Milton com a Lucinha. O Milton com a Lucinha, né? Eu acho que como é? Com a Linda lá, o irmão do Nonato lá, com a Linda Nora lá, que é irmã do Nonato. Meu Deus do céu, que ele... Não estou lembrado. Também não... O Enoque. O Enoque com a Linda isso. também, né? Então, formou, assim, são os casais que permanecem até hoje juntos, né? Entendeu? E aí tu vem desse núcleo, então, né? E aí tu nasce no Hospital Municipal de Breves. E aí você já morava aí aonde? Qual era a rua? Já lá na Santa Cruz? Na Santa Cruz, Magalhães Barata ali. Magalhães Barata na Santa Cruz, né? Isso. Uhum. E Diego, fala um pouquinho dessa tua infância lá, né? A infância é o mesmo local que vocês sempre moraram, né? Teus pais moram lá até hoje, né? E o que é que tu te lembra? Isso era, eu acho que bem no início do bairro, né? O bairro ainda estava sendo... ainda estava em construção, na verdade, né? Isso. O que é que tu te lembra das brincadeiras, da paisagem? Como é que era o bairro Santa Cruz nessa época? Rapaz, olha... A diversão era quando a caçamba colocava aquela montanha de areia, né? E vinha a chuva. E aí acabava ficando pior do que antes, né? A lama ali. Mas a diversão da galera era pular em cima daquela montanha de areia, né? O povo da rua. Agora, sim, eu tive uma vida muito complicada nesse início, assim, porque meus pais me prendiam muito em casa, né? Então, eu queria tomar banho na chuva com a galera, não pode. Então, as poucas vezes que eu consegui, eu tive que escapar, tive que fugir para ir lá, sabe? Papai e mamãe ouvindo agora isso, assistindo, né? Mas foi assim, a galera da rua, eu tive contato com eles, apesar de ter sido muito criado dentro de casa, né? A minha vida era basicamente, tipo, em primeiro lugar, estudar. O tempo todo, né? Filho de professores. Então, eu estudava na escola, estudava em casa também, né? Então, a minha liberdade era quando eu tinha que obrigatoriamente ir a uma feira, ir ao mercado, comprar alguma coisa. E era que eu podia curtir um pouquinho da paisagem do bairro, passar pela rua, conhecer a galera. E ali era... enfim, não tinha saneamento nenhum, né? Tem uma vala que passa na frente da casa. Infelizmente, hoje, a evolução desse contexto é uma situação bem complicada, né? Que as valas acabaram sendo assoreadas por alguns terrenos e hoje tem pontos da Magalhães Barata que ficam intrafegáveis no inverno. Mas essa valinha sempre era tratada com muito zelo, com muito cuidado ali, sempre cavando para que ela nunca ficasse cheia, né? Até enquanto as casas eram todas de madeira, parece que a gente conseguia conviver e conciliar com a questão das águas pluviais. Mas depois que o concreto foi tomando conta das ruas, o negócio parece que começou a complicar, né? Na verdade, o problema não foi nem o concreto, foi não ter feito o serviço de esgoto, né? Exatamente, mas é isso. Mas, assim, é muito bacana ali na Santa Cruz, porque até hoje é como se fosse um centrinho, né? Aquela região que eu moro, é tudo pertinho. Tem uma padaria lá perto, tem um mercadinho lá perto, tem um açougue, tem uma farmácia, né? Então, as pessoas, quando falam de morar em cidade pequena, elas se referem geralmente a essas facilidades, né? De morar pertinho de tudo. E eu tinha essa comodidade na minha vida toda ali dentro do bairro da Santa Cruz, né? Então, isso era muito bacana. Existe a questão da escola, que já era um pouquinho mais distante para mim. Que era o Santo Agostinho. Que era Santo Agostinho. Aí tinha que vir de lá, né? E essa época também ainda tinha algumas madeireiras lá, né? Tinha. Eu lembro muito da Estância Pau Brasil, que ficava na Tancredo Neves ali, da Valda, do pessoal do Machado e tudo mais. E nossa, quantas vezes a gente ia brincar no meio da serragem, né? Que a gente chamava de moinha, né? A gente chama de moinha. E aí a gente carregava, às vezes, para aterrar. Ali é uma região de várzea mesmo, né? Ali era toda alagada. Vocês são um dos primeiros moradores lá ou não? O Tota é um dos primeiros moradores de lá?
na verdade, o terreno onde a gente mora, ele pertencia ao meu avô materno, né? Então, eram os pais a família da minha mãe, né? Os pais da minha mãe que moravam ali na Magalhães Barata. A origem do meu pai, né? O professor Tota, ele veio, na verdade, do interior, ele veio de São Miguel dos Macacos, né? E a casa dos meus avós paternos já é na Curica. Sim. Ali perto do Icó, né? Então é de lá que eles são. É verdade, eu me lembro que eu fui algumas vezes lá na casa do Tota. Magalhães Barata já é um pouquinho mais para dentro, né? Então o papai, vamos dizer, já estava ali mais próximo do centro, né? Sim. E a mamãe já para lá, para Santa Cruz. Bom, desse período aí, Bruno Diego, tu já entraste também na vida escolar, né? A primeira escola foi Santo Agostinho. Eu fiz uma pré-escola num casulo, ali onde era o centro comunitário da Santa Cruz, na Magalhães Barata, onde hoje é a Escola Sete Anões. Isso. Lá eu estudei com a professora Nete, mulher do Bira? Nete, uma branca, né? Não, uma morena. Mas qual é o Bira que tá falando? O Bira que é da Pastoral Familiar. Ah, tá, é outro Bira, tô pensando que era outro. A Nete do Bira foi lá a minha professora. E aí de lá é que eu fui pro Santo Agostinho. Ah, tá. Passei, eu acho que rapidamente, pelo Coelhinho Mimoso, que é onde é hoje a praça ali do lado do Bampará. Perto da passagem Jardim. Isso. É verdade. Passei rapidamente por lá, né, antes de ir pro Santo Agostinho ainda. E aí fizeste todo o teu fundamental. Fiquei no Santo Agostinho até a 4ª série. Só tinha até a 4ª série nessa época, né? Aí depois ia Elisete. Elisete. Foi, exato. Já tinha Elisete Nunes, né? Irmã Maria de Jesus no Santo Agostinho, aí depois Valdir no Elisete. Verdade, foi. Na verdade, eu ainda peguei o finalzinho do Elvio, né? Foi, exato. Eu era o diretor lá, né? E depois que ele saiu, eu assumi. Foi. Desse período lá do Santo Agostinho, né? Quem era que estava lá na direção, como tu já falaste? Era a irmã Maria de Jesus. Mas, sim, a Maria de Jesus, né? Eu falei com ela uma época dessa lá em Jundiaí, eu acho que... Ela esteve aqui em Breves também. Foi esse ano. Foi. Ela é de Soure, né? Né? Eu não sei de onde ela é natural. Ela é de Soure, ela me falou que é. E além dela, tinha outras irmãs aí ou não? Naquela época eu lembro muito também da irmã Paula, porque o pessoal lembrava na época da irmã Bernadette, mas eu não cheguei a conhecê-la. Né? E a irmã Paula... Eu cheguei a conhecer ela por ali, pelo Santo Agostinho também, mas era mais a irmã Maria de Jesus mesmo que convivia com a gente. E os alunos lá, quem é que tu te lembra desse período, inclusive que te acompanhou depois? Rapaz... Tem muita gente, né? Muita gente, né? Tem o Tiago, né, do Maromba, que eu lembro também, que era dessa época, era de uma turma mais adiantada que a minha, né? Mas chegava sempre ali pela escola, ele, a Tamila. E assim... Da vida toda, né? A Paula Martins, que é a minha amiga, que ela morava do lado da minha casa. E aí, para onde eu ia estudar, a Paula ia também, mais ou menos. A gente se encontrava por aí. E lá no Santo Agostinho não foi diferente. A gente aprontou umas poucas e boas por lá. Levamos algumas broncas da irmã. E professores? Quem era que estava lá nesse período? Que tu Olha, te lembras? professores, eu lembro da minha professora Laura, né? Que foi a minha primeira professora lá. Laura... É uma morena. Né? A professora Laura foi da alfabetização. Eu acho que eu sei quem é. Ela não está mais por aqui, eu acho. Acho que não. Quem mais? E a professora Vilma. A Vilma Leite, tá agora né? lá, ela está trabalhando, está para se aposentar. A professora Dilza. A Dilza. Né? A Dilza Moisés. Que era também da Pastoral Familiar. A gente se encontrava na escola e na questão de igreja também, os encontros de casais, eles estavam lá presentes. A Dilza e o Moisés, né? A Dilza. A professora Márcia Nemer. A professora Márcia Nemer, que ensaiava com a gente as quadrilhas. Eu acho que tu não estava por lá. Não, né? Não, ainda não. Ainda não é nesse período. Ainda não. Valterno já estava por lá ou não? Valterno, quando eu estava saindo, ele estava chegando. Já por lá. Cheguei a ver o Valterno por lá, mas nunca chegou a ser meu professor. Né? Que eu lembro mais desses, né? Tiveram outros professores, mas eu não estou lembrando. Aí tu foste para o Elisete. Aí eu fui para Elisete. Fazer o ensino fundamental maior, que te chama, né? A revelia, não queria sair de Santo Agostinho, né? Aí verdade, vamos lá, vamos para o Elisete. Aí, eita, é lá que meu pai dá aula, agora o negócio não vai prestar. E eu tinha, assim, o Elisete como uma escola de gente grande, né? De adulto. Isso. E dos meus colegas mais próximos de Santo Agostinho aqui, estava embarcando nessa de ir para o Elisete também, estava a Jéssica Salles, filha da Gerson, que também dava aula lá. Isso, a Jéssica. Né? A Jéssica Salles, a Patrícia Souza, que mora ali na frente de Santo Agostinho. O próprio doutor Tiago também, né? O Tiago Almeida, né? Foi para lá mudou também. para lá. Só que aí, tipo assim, a galera mais novinha sempre ia para a turma da manhã. Isso. E o pessoal que se garantia mais com os adultos ia para a turma da tarde.
E assim foi. No primeiro ano eu fui para a turma da manhã, só que aí, no primeiro ano do Elisete, que era a 5ª série, né? Quando foi na 6ª série me mudaram para tarde, aí o negócio foi para outro nível. Aí acabou a minha pureza, porque tudo é diferente, né? Tudo é diferente. A idade dos alunos muda, o contexto, as piadinhas, a malícia, o negócio é outra história. Mas foi muito bom, tudo que a gente viveu ali. E aí tu fizeste do 5º ao 8º ano, da 5ª à 8ª série, né? Que na época era série, ainda não era ano, né? E aí foste fazer o 2º grau. Onde lá foi? Também. Lá no Elisete, ficaste lá mesmo? Primeiro e 2º ano no Elisete. Tá. Foi aí que eu bati o pé para ir embora para Belém. Pode fazer o 3º ano lá em Belém. Fiz o 3º ano em Belém. 3ª série na época, né? Não, lá já chamava de 3º ano. Já era o 3º ano, né? Já era o 3º ano. Só que aí era aquela situação, né? O ensino médio tinha que... Lá em Belém já chamava de convênio, porque juntava com um cursinho para vestibular. Qual foi a escola que tu estudaste? Eu estudei no Sistema de Ensino Universo. Tá. Aí olha só a história que eu acho que tipo, eu não fui muito afortunado, né? Porque a vida toda na escola pública, aí o último ano eu vou para uma escola particular com bolsa ainda, né? Fiz uma prova lá e consegui 40% de desconto na mensalidade, de acordo com as questões que eu acertei. E aí eles tinham uma turma específica, dedicada para quem queria fazer determinados cursos, né? Medicina e tudo mais. A questão é que nesse ano criaram o ProUni. O ProUni. É o ProUni, né? Que tinha que ter estudado em escola pública. Escola né? pública. Aí, como meu último ano era escola particular, eu não podia concorrer no ProUni. Aí foi uma decepção para mim. Fiquei, poxa, logo agora que os humilhados iam ser exaltados. E aí, mas mesmo assim, tu fizeste depois do vestibular? Fiz o vestibular, né? Sem o Enem, mas eu fiz, né? sem o ProUni, né? Eu fiz o Enem, inclusive, mas nessa época ainda era o PSS, né? Não considerava a nota do ProEm, do Enem. E na universidade era o PSS na UFPA. E era o Prozel na UEPA. Na UEPA, era. Era isso. E nessa época eu estava ainda... Não fazia muita ideia do que eu queria, não. Tá. Isso que eu ia perguntar. Sempre fui apaixonado por muitas coisas, né? Sim. E aí, eu lembro que para o UFPA eu me inscrevi para publicidade, marketing, essas coisas. Eram 20 vagas, eu fiquei em 28º, não deu para entrar. Sim. E na UEPA, eu não lembro qual foi o curso também que eu tentei na UEPA, eu não consigo lembrar. Não deu também. Mas não deu também. Não consegui passar. Por causa exatamente dessa... Não tinha esse negócio de escola pública, não. É só no ProUni mesmo. Né? Uma coisa que eu achei interessante é a questão da educação, né? Conversava muito com meu pai sobre isso, né? Falei, pai, a educação lá em Breves é de um jeito, aqui em Belém eu estou sentindo um pipoco. O que é que eu percebi? O aluno do interior, quando ele chega numa escola dessa em Belém, tipo, para cada disciplina tem 3, 4 professores. Isso, né? Então, é como se fossem 4 matérias, 4 disciplinas. Concomitante ali, né? A gente estuda ao mesmo tempo ali, então o nome da disciplina nem é pelo nome da matéria, é pelo nome do professor. Hoje é aula com o professor X, Y e tal, e cada um deles tem um assunto específico. E aí eu percebi o quê? Que era geral. Quem não era de Belém, na primeira e na segunda avaliação levavam bomba. E aí a gente começava a se nivelar com os alunos de Belém a partir da 3ª avaliação, 4ª avaliação, a gente começava a se nivelar. Mas logo no começo, para quem estava acostumado com uma média de 7, né? de 5, desculpa, chegava lá e a média era 7, 8, eu não lembro direito. Mas aí o negócio era mais complicado e é muito exigente, né? E simulado, uma rotina insana. Chegava para estudar 1h da tarde, saía 8h30 da noite, né? Então eu morava longe, foi bem complicado essa fase lá no Universo. Eu me lembro lá dessa questão das disciplinas, por exemplo, de acordo com o conteúdo, por exemplo. Alguns trabalham só com a morfologia, no caso da língua portuguesa, outros só com a sintaxe, outros só com compreensão e interpretação de texto. Só com literatura. Só com literatura, isso. Exato. E tinha também só para redação. Só para redação, né? E além disso, por exemplo, dentro, digamos, da sintaxe, tinham que trabalhava só um determinado assunto, né? Era faziam assim aquela área ou aquele assunto que a pessoa dominava mais era esse conteúdo que ele trabalhava, né? É uma coisa assim bem interessante, porque aqui não, o professor de língua portuguesa tem que se virar nos 30 aqui. Eu estou falando de língua portuguesa, que é a nossa área aqui, né? Mas as outras disciplinas também, por exemplo, o professor Tota pegava matemática e
todos os conteúdos da matemática tinha que se virar, né? Sei que toda vez que eu questionava, pai, por que vocês não dão aula assim aqui? Lá é tão bacana, tão divertido. Aí falou, tu já viu o carro que teu professor chega lá? É um Honda Civic, né? Falou, tu já viu a bike que eu vou dar aula? E falou, eles ganham muito bem para trabalhar do jeito que eles trabalham, meu filho. Não tem condição de tu estar com milhares de turmas e alunos e diários de classe para dar conta, para tu ficar fazendo musiquinha na aula, não sei o quê. Então, às vezes, meu pai me dava um choque de realidade. Olha, presta bem atenção, você dá aula assim, com microfone, numa sala climatizada. É toda uma situação. Você ir lá pôr Elisete no giz, no ventilador, espalhando a poeira. Todo mundo lá. E aí você tem 10, 12, 15 turmas, por exemplo. É complicado demais. Bom, Bruno, e aí durou quanto esse período lá em Belém? Tu ficaste lá, não ingressaste na universidade? Como foi esse período aí? Tu voltaste? Conta pra gente aí como é que foi isso aí. A minha mãe me influenciou bastante na área da informática, né? Ela disse, meu filho, tu gosta de informática, tu gosta de música, tu gosta de um monte de coisa. Só que a informática, ela já dava sinais de que seria uma área que dificilmente a pessoa ficaria sem oportunidade de emprego, né? Então, ela disse, cara, tu gosta de informática, vai nessa. E aí foi que eu procurei as universidades que tinham ainda processo seletivo para cursos nessa área. E aí eu fiz o IESAM. O IESAM hoje é a Estácio. Foi comprado pela Estácio. E IESAM, na época, era das particulares a que tinha a melhor estrutura de laboratório dessa questão de sistemas digitais e circuitos e tudo. Então, eu fiz a prova do IESAM. Tinha um processo seletivo lá, inclusive com os conteúdos que não tinha nos outros, tipo Eneida de Moraes, literatura paraense, algumas coisas que não tinha no programa da UFPA, da UEPA. E aí, por acaso, por curiosidade, eu conhecia alguma coisa, né? Mas só por curiosidade mesmo, que a gente acaba querendo ou não, a gente acaba estudando para as universidades públicas. A gente não estuda para o conteúdo do vestibular da particular. Mas aí eu passei na UNAMA, no CESUPA, na FAPAM, no IESAM, e eu decidi cursar o IESAM, né? Eu não quis esperar o próximo ano para insistentemente passar na Universidade Federal. Porque eu perdi o ProUni, mas aí surgiu um outro programa que veio me ajudar, que foi o FIES. Então eu consegui a bolsa do FIES, né? Então é financiado, né? Sim. E aí meus pais pagavam a metade e depois que eu me formei eu paguei o resto da minha faculdade, a outra metade, né? Sim. Já trabalhando. E teu curso foi? Meu curso foi Engenharia da Computação no IESAM. Certo. Mas é só esse de graduação ou tu tens outros? Não, de graduação foi só esse. Só esse, né? Depois tu avançaste, fosse o quê? Fizeste o quê mais? Pois eu permaneci lá e aí quando eu terminei a engenharia da computação, ela dá uma abertura para tu fazer mestrado tanto na engenharia elétrica quanto na ciência da computação. E aí eu fui para a UFPA tentar a ciência da computação. Só que, tipo, no final do ano que eu estava me formando, surgiu o concurso do Bampará. E aí, por uma situação, assim, uma obra do destino, a carreira de bancário sempre foi o técnico bancário de nível médio. Nunca existiu na história da carreira um técnico bancário de nível superior. Nesse ano, criaram um cargo de técnico bancário de nível superior. Né? E aí, tipo, o meu sonho era ser analista de sistemas. Né? O tempo todo, durante a graduação, eu queria ser analista de sistemas, queria ter a minha mesa, coordenar uma equipe de desenvolvedores, engordar lá, tomando meu cafezinho com bolacha, sentado no meu aquário, né? E quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso do Bampará, tinha essa vaga de técnico bancário de nível superior, onde lá dentro eu poderia... dependendo do meu desempenho, né, chegar a ter a função, não o cargo, mas a função de analista de sistemas. E aí eu fiz o concurso. Novamente, eu não sei o que tinha a situação do número 8 comigo nessa época, mas aí também tinha uma quantidade de vagas, eu fiquei em 8º da repescagem. Aí tudo bem, eu não tinha o diploma ainda, isso era setembro mais ou menos. E aí eu defendi meu TCC, terminei e resolvi me inscrever no mestrado em Ciência da Computação na UFPA. Como eu não tinha nada para fazer em Belém, eu tinha, tipo, 2 opções. Vir para Breves, sem emprego, com diploma na mão, sem saber o que ia fazer. Ou arrumar o que fazer em Belém para não me trazerem para Breves ainda. Né? Então, eu queria ter uma experiência profissional. Eu pensava assim, não, o objetivo de ter saído da minha cidade, de ficar longe dos meus amigos, dos meus familiares, é estudar para eu conseguir um emprego. Então, eu não vou estudar, conseguir um papel e voltar sem emprego, não. Então, eu queria mesmo continuar em Belém estudando enquanto eu não tivesse uma oportunidade de emprego. E aí eu comecei
na UFPA, precisava fazer uma prova chamada pós-comp para você ser um aluno regular do mestrado. Então, como eu não tinha essa prova, eu comecei estudando como aluno especial, que é aquele aluno ouvinte, né? E aí, quando eu fizesse o processo seletivo para entrar para a turma como aluno regular, eu poderia acreditar as disciplinas que eu já teria estudado. Então, eu iniciei o mestrado e iniciei uma especialização, que era uma vez na semana só, na quarta-feira à noite. E aí eu não tinha mais nada para fazer, eu fazia o mestrado durante o dia, mas a especialização na UFPA, à noite. não? Também na UFPA. Também na área também da ciência da computação, que foi a minha especialização em desenvolvimento de aplicações para a internet. Desenvolvimento de sites, de aplicativos naquela época, né? Isso foi em 2010, mais ou menos, por aí. E aí é isso que eu fiquei fazendo em Belém. Aí quando chega o mês de abril, já estava formado, com meu diploma na mão. Eu estava lá na aula do mestrado, recebo uma ligação do Banco Pará. Chegou a minha vez. Agora é o seguinte, para tu vir trabalhar para cá conosco, não vai dar para conciliar com o teu mestrado. Tu larga o mestrado e pega o emprego, ou larga o emprego e fica com o mestrado. Eu era aluno ouvinte, né? Eu fiquei, poxa, meu mestrado nem é garantido. E o meu objetivo de estudar não era conseguir um emprego, eu consegui um emprego. Agora eu vou largar o emprego para estudar. Fiquei, não. Tinha um acordo lá em casa. O filho que vai para Belém estudar, se forma, começa a trabalhar e ajuda a pagar a mensalidade dos estudos do próximo irmão, né? Então, estava chegando a vez da Laila, que é a minha irmã, né? Eu sou o primeiro filho, a Laila vinha depois. Eu fiquei, é a minha vez, agora eu vou trabalhar para ajudar a pagar a faculdade da Laila, que foi o combinado lá em breve. E aí deu certo, foi isso que aconteceu. Eu tive que largar o mestrado, eu continuei a especialização porque não coincidia com o horário de trabalho. E aí eu trabalhava em Belém mesmo. Assumiu a função lá do Banco Pará? Sim, me tornei bancário. Mas lá em Belém mesmo? Lá em Belém. E aí o técnico de nível superior, ele não pode trabalhar nas agências, né? Ele trabalha na matriz, só na parte administrativa. E aí eu fui trabalhar como técnico bancário na área de informática dentro do RH, dentro dos recursos humanos. Então eu trabalhava com folha de pagamento. Certo. E aí com esse dinheiro começaste a bancar também o estudo da Comecei Humana. a ajudar. Aí foi assim. Ficaste quanto tempo lá no Banco Pará? Fiquei 1 ano e meio. E aí, saiu por quê? Saí porque lá eu fiz muitos amigos e um deles, seu Jorge Aquino, que já estava aposentado, mas estava lá só porque ele queria continuar trabalhando, já estava idoso. E está vivo até hoje, graças a Deus. Ele falou para mim... Ele me ensinou muitas coisas, como, por exemplo, fazer o meu imposto de renda, né? O meu primeiro imposto de renda foi que... Não paga ninguém, faz tu mesmo, faz assim. Bancário há anos, né? E aí a gente conversava bastante e ele me falou, olha, surgiu um concurso para o IFPA, no Instituto Federal do Pará, lá para Breves, tem vaga lá para Breves. Você não quer voltar para lá? Aí eu fiquei pensando, né? Será? Tô aqui como bancário, Tô estabilizado. Né? Tô estável. Será? Eu tô com 1 ano aqui na casa, né? Quase 1 ano e meio. Será que eu faço isso? Aí ele começou a me falar o quanto era mais vantajoso para fins de aposentadoria eu me aposentar como professor federal do que como bancário. Isso, exatamente. Aí ele falou, não, num primeiro momento tu vai perceber que tu vai estar ganhando menos lá do que tu está ganhando aqui. Mas depois isso vai compensar. Hoje eu não sei mais se ele tinha razão. Pois é, né? Com todos esses problemas aí. Aí tu fizeste o concurso. De orçamento. Rapaz, essa questão do concurso dá outro podcast, mano. O concurso era para mim, só para mim. Tinham 3 vagas de informática. Informática 1, Informática 2 e Informática 3. Informática 1, Informática básica. Eu não tenho muita paciência para estar ensinando. Olha, é assim que usa o mouse. Esse é o botão de ligar o computador. Né? A gente faz, mas tipo, não é a área que eu gosto muito. A segunda parte era de rede de computadores. Eu sou muito sedentário para estar subindo no telhado, mexendo com antena, passando cabo de rede pelo meio da teia de aranha. Aí eu fiquei, não, essa questão de suporte de rede de computadores não me chama muita atenção. Aí chegou a parte mais nerd, que era a que eu gostava mais. Não admitia na época, mas hoje eu admito. Então, que é a engenharia de software, né? Uma parte mais gerencial, de projetos. E aí eu me inscrevi para essa. Aí, quando saiu o listão, né, da homologação das inscrições, estava 6 para uma vaga para Informática 1, para Capa Breves, só para Capa Breves, né? A segunda vaga estava 5 para uma vaga. E a terceira, que era Informática 3, que eu me inscrevi, só eu. Foi mesmo? Tava brigando contigo mesmo. Aí me deu, assim, um bug na cabeça. Meu pai falou... Tu já parou para pensar na vergonha que vai ser se tu perder, se tu não passar? Todo mundo sabendo mesmo. Que só tá tu inscrito para essa vaga. Eu fiquei, não. Aí eu tive que estudar. Só para não passar vergonha.
Estudei, passei em primeiro lugar no concurso, que eu podia ter escolhido qualquer uma das 3 vagas, mas ainda bem que eu escolhi a que eu queria mesmo, deu certo. Aí vieste para Breves, voltaste para Breves. Voltei para Breves, final de 2010, início de 2011, a gente já estava aqui para começar o campus sem ter o prédio ainda, né? Participei aí da Pedra Fundamental, começamos a dar aula no CEDEP ainda, né? Enfim, uma longa história do IFPA aqui em Breves, né? Certo. Quem está desde o começo. E aí tu está desde 2000 e... Desde setembro de 2010. 2010, nós estamos em 2022, são 12 anos de IFPA, né? Isso, dia 10 de setembro. Isso, e nesse período aí a instituição cresceu muito aqui, né? Exato. Não o tanto que deveria ter crescido, né? Porque eu acho que espaço tem para crescer, mas o investimento às vezes não é lá aquilo que realmente seria necessário, né? Mas eu já vi um campus da IFPA aqui bem alicerçado, com uma estrutura, né? Com várias turmas, né? Fala um pouquinho desse período, desse processo, dessa transformação, né? Do que era para o que hoje se tornou o campus da IFPA aqui em Breves. Olha, não dá medo de falar dessas coisas porque a gente está num ano político, né? E eu não posso, até mesmo como servidor público, por uma lei que tem aí, comentar sobre algumas coisas nesse período, né? Mas foi uma promessa de campanha do ex-presidente Lula, né? Que veio aqui em 2007, se não me engano, e prometeu que ia trazer o IFPA, uma instituição federal, para cá, para Breves. E aí, em 2010, isso foi se consolidar, né? Não tenho certeza, já era Dilma, eu acho. 2010? 10, eu acho que não. 3. Não sei se era. Eu acho que já era o primeiro mandato da Dilma. Já é o primeiro mandato, porque acho que ela assume em 2010, porque foi em 2014 a última eleição, não foi? Para presidente. E aí estava nesse contexto, né? Estava nesse contexto aí, ainda do governo do PT. E aí, como os institutos federais foi um projeto do PT em 2008, né, quando foram criados os institutos, a lei que criou os institutos foi desse ano de 2008, todos os antigos Cefet passaram a se tornar institutos federais, né? Então, foi um projeto de uma coisa completamente inovadora. Cheguei a participar algumas vezes de alguns eventos, inclusive do Fórum Mundial da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é um métier assim, completamente diferente e muitas vezes incompreendido e até, demonizado por alguns academicistas, sabe? Que dizem que a educação tecnológica é uma educação tecnicista, que a gente ensina as pessoas a apertar parafuso e não a pensar, né? Uma coisa que a gente percebe nesse tempo do IFPA aqui em Breves é que a gente conseguiu desmistificar muita coisa disso. Exato. Muitos alunos nossos que estão no ensino médio estão apresentando artigos e resumos em eventos científicos e às vezes alguns alunos da Universidade Federal já estão na graduação, concluem a universidade sem nenhuma publicação. Então, não é bem por aí, né? Sim. A pesquisa e a extensão estão por lá. A gente tem que apertar parafuso também, né? Claro. Mas a gente explica de onde é que vieram os parafusos, como é que aperta, né? Por que aperta. E aí, nessa trajetória toda, ainda pegando o final dos governos ali do PT, a gente estava numa fase onde os institutos eles faziam parte de um momento chamado de pré-expansão. Então, ali, os campi que estavam iniciando, eles tinham um aporte financeiro maior para eles poderem se fixar. E depois de um determinado prazo, que eu não me lembro agora quantos anos eram, eu acho que eram 5 anos. Acho que era 5. Depois de 5 anos, saía esse apoio aí, né? Tirava a rodinha do lado da bicicleta para pedalar sozinho, né? E aí, nesses primeiros anos, nós tínhamos bastante recurso para executar as coisas, mas a gente ainda não tinha o know-how, a gente não tinha ainda a expertise, né? De escrever os projetos, de submeter, mas conseguimos fazer muito barulho aqui em Breves ainda. Nesses anos iniciais, fizemos muitos eventos, né? Naquela época, nós éramos meio que o primo rico, né? Das instituições aqui de ensino aqui em Breves, porque eu mesmo organizei um evento chamado Jornada Marajoara de Ciência e Tecnologia no ano de 2011, 2012 e 2013. Em 2012, só nesse evento, nós gastamos em torno de R$52 mil, só com esse evento. E compramos materiais que até recentemente estavam usando pelo campus, né? Desde 2012. Então, graças a esse investimento que tinha, se a gente submeter esse projeto, era aprovado na hora. Cheguei a levar turmas de alunos para visitas técnicas com passagem de avião para a Bahia,
né, intercâmbio dos alunos em eventos científicos e esportivos, era bem legal, né? E a gente não tinha prédio. E aí, quando acabou a verba da pré-expansão, que a gente começou a ficar pobre, aí o negócio já foi diferente. A gente já estava ali na mudança para o prédio do campus que é hoje, né? Mas aí a gente tem o prédio e já não tem mais tanto recurso para fazer todas as ações que a gente gostaria, né? E daí foi ladeira abaixo, né? O governo Temer começou a cortar muito recurso da educação e, sem comentários, o governo atual bateu o recorde de corte de recursos e, ainda assim, a gente se esforça bastante para, com o recurso que tem, conseguir fazer uma educação de qualidade. Mas o que a gente percebe é que, assim, o campus da IFPA aqui em Breves, ele é um campus assim meio bastante pungente, assim, né? Tem muitas ações, né? Por mais que tenha diminuído esse repasse de recurso lá, mas o que chega ainda é bem investido, né? Tem eventos, exatamente, tem curso de especialização, curso de mestrado, né? Então, há esse, e como tu falaste, há esse incentivo para os alunos do ensino médio também, para que eles despertem esse lado dele, né? Isso aí? Pesquisa, exatamente, mas porque aí tem o capital humano. Isso, exatamente. Entendeu? Então, é isso que eu ia falar. O grande diferencial nosso, a expertise que a gente não tinha lá no começo, que a gente tinha dinheiro, hoje, eu mesmo, hoje escrevo menos projetos do que naquela época, né? Que eu executava mais. Hoje, nós temos menos recurso dentro do campus, né? Mas nós temos professores mestres, professores doutores professores com pós-doc, que eles têm currículo suficiente para competir e pleitear bolsas de CAPES, CNPq, que são extremamente concorridas, e eles conseguem aprovar esses recursos, entendeu? Então, a gente faz uma captação de recurso externo, digamos assim, né, de órgãos de fomento, para poder realizar esses projetos. Então, na verdade, o que a gente tem é esse capital humano hoje, né? Profissionais que vêm contribuir, que vêm de fora, a maioria deles, né? Que vem de fora contribuir com a gente, com a sua formação acadêmica elevada, a experiência ajuda a gente a alcançar esses editais que a gente não tinha expertise, né? E acaba que eles vão compartilhando com a gente. Aí agora a luta são os professores que são daqui do Pará, que são de Breves, né? Hoje na informática, todo o corpo docente de informática é de Breves, né? Eu falo isso com muito orgulho, né? Algumas pessoas, infelizmente, me interpretam mal, pensam que é um discurso de xenofobia. Bairrismo, né? Não, tu não gosta de quem vem de fora. Não é isso. Não é isso. Inclusive, quem vem de fora vem doido para ir embora, né? Para ir para perto da sua família. Eles vêm aqui e dão a contribuição máxima que eles têm para dar, lógico. Mas o que falta para nós aqui de Breves é justamente essa verticalização. É alcançar o mestrado, o doutorado, ter a mesma expertise que os caras têm, né? Enquanto isso, a gente vai aprendendo muito com eles. E eu acho assim, sem essa questão do bairrismo mesmo, a gente vê isso também na Universidade Federal. Né? Começou com uma equipe que normalmente vinha de fora, mas hoje grande parte das faculdades estão com professores, né, daqui do município, né? E isso eu acho que não é um processo natural, né, que vai acontecer, né? Ganha-se com a chegada desse pessoal que vem trazendo toda a sua bagagem intelectual e de experiência, né? E depois eles deixam o recado deles e agora é com você. E novos olhares, né? Isso. Eles vêm de outras realidades, né? Eles se apaixonam pelo Marajó, assumem as nossas dores, as nossas causas, querem fazer diferença aqui. Né? E certamente aprendem também aqui, né? E vão levar para essa experiência. Inclusive, muitos vão daqui com excelentes produtos de pesquisa, né? De coisas que foram despertadas aqui. Né? Isso é muito interessante. Tem um lado menos interessante, que é a questão da rotatividade. Falando de gestão, a rotatividade ela é sempre complicada, né? Eu vivi isso lá no Bampará, que eu peguei um momento de transição lá. Então, lugares onde, de tempos em tempos, os gestores mudam. Tu não consegue consolidar um plano de trabalho, porque logo em seguida... Então, acontece de você ter um coordenador de um setor estratégico, ele recebe formação, quando ele está começando a ficar bom, troca. Né? Aí vai ter que formar do zero, uma pessoa que não sabe nada da pasta, vai ter que aprender novamente. Mas também é natural. Mas, isso é o que eu acho de mais desgastante. Mas, fora esse aspecto, no geral, o restante é muito mais positivo do que negativo. Né? A troca de experiência, o intercâmbio cultural,
tudo isso vem oxigenar a nossa mente, a nossa visão, abre portas, a gente começa a ter networking com pessoas que trabalharam aqui, que agora estão no Espírito Santo, que estão em São Paulo, que estão em Roraima, e a gente mantém o contato e amplia a nossa rede, né? Sim. Isso é muito interessante. E Bruno, e nesse sentido aí, quais as perspectivas ou quais os anseios dos professores ou do corpo né, que faz parte lá da IFPA com relação a almejar alguma coisa? Não, a gente pretende chegar, pretende alcançar tal coisa. O que é que os anseios de vocês nesse sentido? Então, institucionalmente nós temos o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, e o campus tem o PDC, que é alinhado a esse PDI. Né? Então, o campus ele tem um planejamento de acordo com os arranjos produtivos locais, de acordo com a realidade local, que tem que estar submetido e alinhado também com os objetivos do Instituto. Quando a gente fala Instituto, é o Pará, né? O IFPA. Então, o Instituto Federal do Pará tem 18 campi, Breves é apenas um deles, mas é um campus muito estratégico, né? Porque é o único no Marajó e tem uma área de abrangência aí enorme, né? Até pouco tempo atrás eram 9 cidades que faziam parte da área de abrangência de Breves e mais recentemente houve uma atualização. Houve alguma mudança aí que eu não consigo lembrar exatamente como foi. Mas nesse contexto, o objetivo principal dos institutos lá da Lei de Criação de 2008 é para nós o principal até hoje, que é a verticalização do ensino. É a gente trabalhar a educação profissional e tecnológica desde do nível fundamental até a pós-graduação. Né? Então, a gente está engatinhando nisso. Logo de cara, a gente chega com os cursos técnicos. Sim. Os cursos técnicos de nível fundamental e de nível médio. Então, de nível fundamental, geralmente são os FIC, que é Formação Inicial Continuada. Né? Então, os cursos de formação inicial são cursos para quem ainda não tem nenhum curso. E aí são cursos de 3 meses, 4 meses. Pronatec, por exemplo, né, que ficou muito em alta um tempo atrás, na época da Copa do Mundo e Olimpíadas, que demandavam muitos profissionais aí. O Pronatec esteve bem em alta e, mais recentemente, no governo atual, né, do presidente Bolsonaro, teve o Novos Caminhos, que era mais ou menos essa situação de novo, de pegar novos cursos do Pronatec para suprir uma necessidade, inclusive durante a pandemia, né, no formato remoto. E nós chegamos com isso também. Nós tínhamos cursos técnicos que duravam 1 ano e meio, né? O subsequente, que é aquele que você faz depois do ensino médio. Então, é subsequente ao ensino médio. Tem o concomitante, que é ao mesmo tempo que o ensino médio, só que o ensino médio, por exemplo, poderia ser feito lá no Elisete e a parte técnica lá no IFPA. A gente nunca conseguiu fazer o concomitante aqui em Breves. E o integrado, que é o que o governo federal sempre quis, desde o começo, que os institutos tivessem mais turmas de integrado do que qualquer outro curso, que é o ensino médio mesmo, integrado junto com o nível técnico, mas dentro do IFPA. Sim. O pessoal confunde com a educação integral. Não é que a pessoa tem que ficar na escola o dia todo, manhã e tarde. Não. É integrado no sentido de integrar as disciplinas do ensino médio com as disciplinas do nível técnico e você sair com 2 habilitações. Por exemplo, para fazer com que as escolas de ensino médio também fizessem essa parceria, por exemplo, com o instituto lá, fazer o ensino médio na escola, vamos falar no Elisete, né? E fazer a parte técnica lá. Qual foi a dificuldade? Olha, na verdade, professor, tudo é falta de experiência, né? Então, não são coisas muito simples. Lá no governo federal, tudo tem muita auditoria, então tem que ser muito bem alinhado, muito bem feito. Então, os acordos de cooperação técnica, eles são necessários para que essas coisas saiam do papel. Né? E quando a gente fala de acordo de cooperação técnica, é parceria. E parceria é uma coisa que, às vezes, muitos gestores não sabem entender. Parceria, os dois lados têm que dar alguma coisa. Isso. E os dois lados têm que ser beneficiados também. E às vezes o que acontece é que nós estávamos pedindo parceria para um parceiro que tinha menos do que a gente. Então é complicado. É complicado. Você exigir uma contrapartida de quem já está... Não tem de onde tirar mais. Né? Entendeu? Então, às vezes não dava certo. Mas antes a gente assumir tudo, né, do que a gente fechar uma parceria que na prática não vai existir. Não vai. Então, às vezes, isso daí complicou muito durante um tempo. Hoje nós temos acordos de cooperação técnica estabelecidos com a prefeitura, né? Não só de Breves, mas lá de Curralinho também. Tem curso lá em São Sebastião da Boa Vista. Então, hoje, esse sentido também dos acordos de cooperação eles já foram amadurecidos também. E o campus conseguiu expandir, né? Sim. Bom, Bruno Diego,
está realizado profissionalmente lá no campus? Trabalha com o que tu gosta? Hoje mesmo eu estava falando para minha esposa. Eu cheguei, né, da aula de tarde e aí eu fiquei, que bom, que eu tô tão feliz de ter voltado a trabalhar aí presencialmente também, né? Porque a gente passou também por um período de greve e aí tipo deu um espaço, aí a gente logo a gente fica assim. E teve a pandemia também, né? Pois é, teve a questão da pandemia. Só que durante a pandemia a gente trabalhou meio que o dobro ou o triplo. Exatamente. Verdade, mas aí não estava ali. Não tinha o convívio contato, com os alunos. E é justamente sobre essa questão do convívio mesmo que eu estou falando com alegria. Foi o que eu senti muita falta nesse período da pandemia. A gente não parou, claro, né? Eu pensava, porque os professores ficaram em casa, não ficamos em casa. Entendem né? nada. Foi um trabalho exaustivo. Aliás, foi muito mais difícil, porque, pelo menos para mim, que não tenho essa experiência com essa tecnologia, foi muito difícil. E aí essa volta também, quando começamos a trabalhar presencialmente... Como retornar? Né? De que maneira retornar? E aí, então, essa alegria de você reencontrar, né, os companheiros, teus colegas, teus alunos e tal, isso aí realmente não tem preço. Sim, aí tu comentavas com a tua esposa da tua felicidade. Eu falei, olha, não acredito que eu tô feliz com o meu estresse, né? Os alunos estavam falando, eu falava, né? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Eu falei, tá com saudade de estressar o senhor. Tipo isso. Mas é isso, porque tem a questão da expectativa e da realidade, né? Isso. Eu conversava... Tinha um amigo meu que foi pároco aqui, o Ronaldo, né, que era o Frei Ronaldo. Sim. O Frei Ronaldo falava, meu amigo, a expectativa do padre é se tornar padre e rezar. A realidade é tu virar pároco e ser mais um administrador. Aí tu fica, meu Deus, eu queria sair da secretaria paroquial para rezar uma missa e não posso. Né? Então, para mim, eu espero que não seja mal interpretado pelos meus colegas, né? Mas a expectativa do professor é dar aula, estar com os alunos, entendeu? E a realidade era reunião de planejamento, reunião pedagógica, reunião disso, reunião daquilo. Preenche documento. Aí eu fiquei, não, desculpa, eu prefiro 1000 vezes estar com os meus alunos do que estar em debates e o pessoal discorda e aí é treta e é briga e eu acho menos confusão estar com os alunos do que com os colegas de profissão, porque é muito estressante planejamento e calendário e lotação, né? É uma dinâmica bem complicada e o que eu estou vivendo agora é essa volta mesmo com os alunos, né? É a parte boa, é a expectativa combinando com a realidade. Bom, então, a palavra que resume é felicidade. Isso. Agora, eu não sei como é que está o roteiro aqui, porque às vezes eu atropelo o roteiro, o Max fica meio perdido. Não falo nada. Fique à vontade. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão pessoal, por exemplo. Tu hoje estás casado, né? Tem quantos filhos? 2, né? Conta essa tua história aí de como é que se deu esse enlace, vamos dizer assim, essa... Belém do Pará. Foi em Belém? Foi conhecer tua esposa lá em Belém? Conheci minha esposa em Belém. Ela é de lá, é? Não, ela é de Capitão Poço. Terra do citros, terra da laranja. Então, assim, né? Eu me mudei para Belém. Lá eu tive uma namorada que durou um namoro quase a minha faculdade toda, não deu certo. Dizem que a gente não entra no céu, né? Se não tiver, quem não tem não entra no céu. Então vivi as minhas experiências mais felizes e mais tristes também por lá, né? E até que em dado momento, quando eu estava ainda como bancário no Bampará ali em 2009, foi quando eu conheci a minha esposa lá em Belém, lá no Santuário de Fátima, né? Como é cantando por lá. mesmo? Luísa Carema. 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 A galera conhece ela como Carema. Pois é, isso que eu queria me lembrar o nome dela. Nome diferente. Quando eu lembro, quando ela me disse o nome, eu falei, diferente, né? Ela falou, todo mundo fala isso, mas eu sei que é estranho. E aí sim, conheceu ela lá? Conheci ela lá. Na faculdade também? Não, conheci ela por acaso na festividade de Nossa Senhora de Fátima, lá no Santuário de Fátima, ali da Duque. Da Duque, Caxias, 25 ali, por ali. Isso. Foi muito por acaso, uma história assim também de filme, cara. Conte-nos. Vale contar? Com certeza. Olha, o pessoal da igreja me ouviu contar essa história, tem coisas que a gente vai ter que cortar, viu? Enfim, nesse dia eu estava
digamos que um pouco alterado por efeito do álcool. Né? Na festividade. Na festividade. Sim. Eu tinha que cantar na missa, só que tinha rolado uma social durante o almoço, e aí acabou que eu bebi um pouquinho além da conta, aí eu cheguei na missa, né? Já meio muito alegre. animado, louvando, e o padre tava adorando, né? Nossa, que bacana que o Diego veio hoje animado, né? Fico feliz. Tá... Não era o Espírito Santo a minha alegria naquele dia, né? Mas nesse dia específico, eu tava muito nervoso, justamente porque, tipo, não era comum, né? Eu não sou uma pessoa que é habituada a beber. Por isso que nesse dia eu acabei ficando um pouco mais alterado, né? E aí acabou a missa, o padre agradeceu, que achou a missa muito animada, né? E ninguém me denunciou. E aí uma amiga lá que tinha carro falou assim, olha, isso foi na igreja na frente ali do Hospital Adventista de Belém, a igreja de Santa Cruz, Padre Falcão. E aí ela falou, olha, entra no carro, vamos lá para o Santuário de Fátima, que tá rolando festividade, vai ter show lá. E aí chegando lá, a gente com a galera da banda, né, do ministério, aí um amigo meu que toca violão, o Júnior, ele viu a carema, né? Só que ele tava já enrolado em alguma situação, aí ele me cutucou e falou, olha lá, gatinha lá, duvido tu chegar lá. Aí eu falei, mano, já tava sóbrio, alterado. Eu já ia lá e imagine ébrio, vamos então. Então, aí eu fiquei, eu prometi que eu ia lá. E agora, o que eu faço? Eu vou falar lá. Eu tinha R$5 no meu bolso. Fui no camelô, comprei um chaveirinho de ursinho e inventei uma cantada horrível. E aí eu fui lá com ela, cheguei com esse ursinho. Eu falei, olha, com licença. Aí ela olhou assim, estranha, né? Nunca vi esse cara na minha vida, né? Aí eu falei, olha, eu queria te dar esse chaveirinho de presente. Ela, mas por quê? Aí a minha intenção era só que eles estivessem olhando e percebessem que eu estava conversando com ela. Não interessava mais nada. Eu sabia que ela não ia dar papo para mim, né? Eu estava assim, ela vai sentir o meu hálito e vai dizer, não, esse cara aí... Aí eu dei o ursinho para ela, né? E ela perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, não importa o meu nome. Qual é o seu nome? Aí ela falou, meu nome é Carema e tal. Aí eu falei, não, mas não precisa saber o meu nome. Eu só queria te dar esse presente. E, tipo, eu já vou ficar feliz da vida... Se antes, quando eu chegar na minha casa e eu souber que quando tu antes de dormir olhar para esse ursinho assim, vai lembrar de mim. Eu já estou satisfeito. Cara, chegou. Uma menina tão bonita dessa vai lembrar de mim quando olhar para esse ursinho, eu já estou feito, tô ganho. Aí, beijinho no rosto, me afastei de lá e a galera, foi lá na menina e tal. E foi isso. Ela morando ali por perto da 25, né, lá em São Brás, e eu lá no Sideral, né, para Augusto Montenegro, longe pra cacete. E aí passou, isso foi maio, né, festividade de Fátima, maio. E um belo dia em junho estava acontecendo o Louvor Norte, que é um evento dos evangélicos lá no Cidade Folia. Isso. Aí tinha a Voz da Verdade, Fernanda Brum, né, os artistas evangélicos lá. E eu, vindo do trabalho, passei de ônibus, né, peguei um ônibus lá em São Brás, sobe ela no ônibus, mesmo ônibus que eu, por pura coincidência, assim. Era o meu ônibus, ela estava pegando qualquer ônibus que fosse para a Cidade Folia. E aí, quando passou a catraca lá, eu olhei, olha a menina lá. Aí, aí ela passou perto de mim, né? Aí eu cutuquei ela. Aí eu falei, Carema. Aí ela, menino do ursinho. Caramba, tá vendo? Não esqueça. Menino do ursinho. Eu falei, olha. Aí foi que eu falei, o meu nome é Diego, né? Trocamos telefone, Orkut. A época do Orkut. E aí, tipo, por essa coincidência do destino, a gente começou a trocar mensagem até que ela começou a frequentar a missa que eu cantava lá na Almirante Barroso. Daí a coisa Mas foi... ela já era católica mesmo? Já. Ah, tá. Ela já era católica. Eu estranhei ela estar indo no evento gospel, né? Mas é porque ela curtia as bandas mesmo e ela tinha colega de quarto que era evangélica e aí elas iam juntas, né? E foi assim, muito por acaso que a gente se conheceu e depois, com o tempo, acho que um mês depois, mais ou menos, a gente já estava namorando. E quando tu vieste, aí já pois veio... já estava com um tempinho de namoro e aí a gente... Eu vim para Breves e a gente ficou namorando à distância, né? Tivemos problemas. Até que chegou uma situação que foi ou vai ou racha. Aí foi o noivado. Então, em 2012, a gente noivou. Teve um BO, porque eu tinha começado a trabalhar e aí Rock in Rio 2011, eu vou. Comprei minha passagem, fui embora e as amigas dela da faculdade, como é que tu deixa ele? Ele não te levou. Ele vai sozinho. E, rapaz, fizeram a cabeça dela de que eu ia pintar e bordar pro Rio de Janeiro sozinho.
Não fiz nada. Não fiz nada demais, mas eu me diverti muito, sim. Conheci muitas pessoas, mas não fiquei com ninguém, não namorei com ninguém, não, pra lá. Fui mesmo focado pra ir pro festival, sim, curtir as coisas lá. Eu não conhecia nada, nunca tinha saído sozinho do Pará. Foi uma experiência boa. Aí, quando foi em 2012, que eu já estava morando em Breves e tudo, aí eu fui de novo pro Rio de Janeiro e levei ela, né? Aí eu pedi a mão dela... Mas ela estava em Belém ou já tinha vindo para cá? Estava em Belém. Tá. Aí eu pedi a mão dela em noivado e tal. E aí depois a gente marcou um encontro lá na casa dos pais dela, como manda a tradição direitinho. Fomos lá para Capitão Poço, eu, as minhas 3 irmãs, o meu pai e a minha mãe, a minha família todinha para me ajudar. Para fazer o pedido. Seguiu todo o protocolo, né? Todo o protocolo. E aí foi um almoço lá em Capitão Poço, os pais dela e os 3... Engraçado, a família dela é toda espelhada com a minha, né? Ela... É só ela de mulher e 3 irmãos. E eu só eu de homem e 3 irmãs. Né? E aí chegou lá em Capitão Poço, uniram as 2 famílias nesse churrasco lá. Foi uma choradeira, tem tudo registrado, tem vídeo. Legal. Os discursos lá do meu sogro, da minha sogra. Sei que eles deixaram, graças a Deus, tudo nas mãos dela, mas se ela dissesse que sim, tá ok. E aí foi só alegria daí. 1 ano depois a gente se casou em 2013. Lá em Belém, para não ter briga. Sim. Porque se o casamento fosse em Breves, o pessoal de Capitão Poço ia chiar. Se fosse Capitão Poço, o pessoal de Breves ia reclamar. A gente se conheceu em Belém, vamos casar em Belém. Não se fala mais nada disso. Pronto, foi assim. Aí casaram e vieram para cá? Ou não? Ficaram ainda lá? Ela tinha um emprego lá, que aí ela estava insegura de vir para cá sem emprego nenhum. Sim. Até que, conversando muito, eu falei, amor, olha o seguinte, vem-te embora, porque tu vai conseguir um emprego quando chegar aqui. E, tipo, ela chegou, em breve ela conseguiu uns 2 empregos logo de cara. E hoje ela é concursada lá no IFPA e trabalha lá comigo também. Que legal. Né? Quantos filhos vocês têm? 2. Nós temos a Lise, né, de 2016, ela tem 6 aninhos aí, que é a nossa filha mais velha, e tem o Thomas, que é o bebê da pandemia, né? O bebê da pandemia? Sei. A pandemia trouxe consequências boas, né? Não foi só coisa ruim. Bom, Bruno Diego, meu amigo, agora nós vamos falar de outra paixão que tu tens, que é a música. Pronto. Né? E eu tenho, assim... Uma alegria, uma admiração muito grande por ti, né? Pelo trabalho que tu vem realizando, que tu realiza, na verdade, há muito tempo, já dentro da Igreja Católica, né? Vem realizando esse trabalho desde sempre, na verdade. Só que agora, esse trabalho amadureceu, né? Tu estás com um projeto novo aí, um EP, né? Com 6 músicas que realmente, para as pessoas que ainda não ouviram, que puderem ouvir, vocês vão adorar o trabalho do Bruno Diego. Músicas maravilhosas, músicas de qualidade, músicos maravilhosos que tocaram contigo e gravaram, né? Então, assim, eu fiquei assim... Eu não vou te dizer surpreso, porque eu sabia do teu talento, sempre soube, né? Mas eu fiquei muito feliz, e eu até mandei um áudio pra ti, né? Falando de quanto eu fiquei feliz, tava alegre de poder, assim... Porque a gente vem do interior. Nós somos interioranos, nós somos de Breves. E fazer qualquer arte no Brasil, num centro já é, numa cidade grande já é complicado, e trabalhar com arte no interior, né, seja ela música, teatro, dança, seja lá o que for, qualquer vertente é desafiador, né? E eu posso dizer aqui, parabenizar aqui perante todos, né, que estão assistindo, e dizer assim da minha felicidade, da minha alegria, da qualidade do teu trabalho, né? Mas antes da gente falar dele... Fala um pouquinho dessa tua trajetória dentro da música católica. Fala um pouquinho como é que surgiu esse interesse todo. Vamos lá. Olha, a minha mãe já cantava na igreja, né? Quando era criança. Meu pai, ele também sempre gostou de música e arranhava um pouquinho de violão. O irmão da minha mãe, o tio Jota, né? Que até no podcast lá do Nilson Chaves eu comentei, né? De compor músicas para as Santas Missões Populares. Eu vim acompanhando tudo isso. Quando eu tinha uns 7 anos, eu cheguei a fazer parte do coral Santo Ezequiel Moreno, aí no bairro da Santa Cruz, minha comunidade. Comunidade que é praticamente ali parte da minha família, né? Que é uma comunidade onde o primeiro dirigente foi o meu pai, durante 10 anos, né? Então, foi onde eu me criei ali, pela sacristia, eu estava lá. Só não fui coroinha, né? Sempre estive ligado à questão da música. E aí, depois... Passei esse tempo no coral, mas
precisava me dedicar aos estudos, acabou que eu me afastei um pouquinho da música, mas continuei cantando. Pela escola eu estava cantando, lá pelo Elisete eu estava cantando nos intervalos, reunia a galera, fazia uma rodinha, começava a cantar com a galera, né? E ali tiveram a arte foi aparecendo em diversas formas, né? Eu não sei se o Valdir lembra, lá no Elisete nós tínhamos um grupo que era sobre conscientização da limpeza escolar, né? Que vocês fizeram até um trabalho lá, um negócio de equipe vassoura, escola legal. Isso. E aí fui eu que desenhei lá o nosso mascote, que era uma vassourinha e tal. Isso. E a gente fazia mutirão de limpeza. Então, ali a gente metia dança no meio, a gente desenhava, nós pintamos o muro da escola, tu lembra? Tinha um desenho meu lá que era do Titanic, perto da lanchonete. Um dia desse, eu acho que foi ano passado ou no começo desse ano, alguém estava comentando comigo. Ah, sim, foi a Juracilda, irmã do Gesséias. Sim. Ela comentando comigo, né, que na época ela não me conhecia. Ela falou, mano, eu já te admirava antes de te conhecer, porque todo dia quando eu ia pra lanchonete eu via aquele desenho e ficava, nossa, que desenho legal. Foi o Diego que fez. Eu nem fazia ideia, né, de como as pessoas poderiam relacionar o meu desenho à minha pessoa e comentar. Nunca passou pela minha cabeça, esse ano ela veio me dizer isso, né? Então, a arte ela estava vindo por ali. A minha mãe, como pedagoga, como boa pedagoga, a gente brinca muito com os pedagogos em relação a isso, né? Ah, tu vai fazer Mônica de papel, né? O pessoal lá no IFPA brinca demais com os pedagogos, graças a Deus, de uma forma muito saudável. Isso. E realmente, né? Extremamente importante, né? Na verdade, hoje nós até vemos uma carência em algumas escolas pedagógicas já dessa questão do artesanato, né? Mas é muito bonito, né? Então eu cresci observando a música, a escultura. Antes de me meter com a música, eu gostava mais de desenhar, né? Então eu sempre gostei muito de desenho. Hoje eu trabalho ainda com design, eu dou aula de design sobre princípios, elementos do design, teoria das cores e tudo mais, né? Que está dentro da área da comunicação. Eu trabalho web design com os alunos, então tudo isso tem uma história ali por trás, né? E a música, ela foi chegando de pouquinho em pouquinho, né? Aí quando eu estava com uns 12 anos, eu entrei no grupo de oração. Na verdade, nós iniciamos um grupo de oração. Na época, a ideia era que os grupos de oração era coisa de velho, sabe? E mas que jovem... Santo Ezequiel. Santo Ezequiel. Então, um grupo de oração voltado para jovens era a nossa proposta, que seria com umas músicas mais descoladas, uma música já mais moderna do que aquelas tradicionais, uma forma mais livre de rezar. Então, a gente sentava no chão, não era um negócio tão ortodoxo ali, de estar de joelho o tempo todo. Não, a gente sentava no altar, né, e rezava ali. Acabando que cada grupo da comunidade tinha a responsabilidade de animar a missa, né, de tocar a missa. Então, mesmo que os grupos não fossem de música, né, cada grupo era responsável por animar uma missa durante o mês, em uma escala. E o nosso grupo de oração começou a animar as missas, que era a responsabilidade do grupo. Depois de um tempo, o grupo de oração começou a não rezar tanto mais, começou a virar só ensaio. E aí eu só vou tocar e cantar. Aí tipo, vamos lá pra igreja, pro grupo de oração. Chegava lá, era um ensaio. Então a gente começou a cantar e a Paula voltou de novo pra minha vida já num outro contexto, já no contexto de música, né? A Jaque, irmã do Gesséias também. E aí foi aí que começou o Ministério A Força da Oração, que era o grupo A Força da Oração antes. Se tornou o Ministério de Música, né? Isso aí inspirado pelo Ministério de Música Obra Nova, lá do centro, né? Que era lá coordenado pelo Lobato, né? Isso. Então, eles eram referência para nós. A gente ia para a Missa do Pai Socorro para ver eles cantarem, né? E a gente queria fazer isso na nossa comunidadezinha humilde lá do bairro, né? Ah, por que só no centro que tem uma banda legal? Bora fazer uma banda bacana no nosso bairro. Então, com essa ideia simplista, aliás, simplista não, simples, humilde, com o tempo a gente foi percebendo que, na verdade, Deus estava fisgando a gente para um compromisso maior, né? Que no começo parecia um fogo de palha, mas que depois se tornou uma missão que durou mais de 11 anos. Né? E foi aí que a gente cresceu mais na música. E dessa escola veio o Gesséias também, veio o Jackson, isso. Né? Passou por lá também. A Jaqueline, o Neizinho. O Neizinho do baixo. Isso. Né? E enquanto isso, paralelamente, outras histórias estavam acontecendo. O Miyagi lá na igreja dele também estava crescendo no baixo. Né? Isso. E aí nós somos todos, vamos dizer, da mesma geração ali, da mesma época. Então a Major Locke tem muito a ver com essa origem tem a ver, sim. Vamos dizer assim. Na verdade, na época do começo do ministério, era uma grande briga com o Marvin, sabe? Por causa que era Mel da Ilha, né? Então, quando os meninos começaram a ficar bons e começaram a tocar lá com a Mel da Ilha, aí ficava uma briga. Não, a gente precisa dele pra tocar na igreja. Não, fecharam o contrato com a Mel da Ilha, vai pra lá, vem pra cá.
Foi aquela queda de... Como é aquele cabo de força, né? Cabo de guerra. De guerra, para ver para onde é que ia a galera, mas que nada, deu tudo certo e hoje estamos aí firmes e fortes, né? E Diego, vou chamar Diego porque eu tô acostumado mais com Diego. Tranquilo. Tu é só no vocal ou tu toca algum instrumento? Eu quis muito aprender a tocar violão, mas eu sempre fui muito mole pro negócio. Quando começava a doer a ponta do dedo, eu começava a desistir. Não deu para calejar, para seguir. Mas, na verdade, eu acho que é a coordenação mesmo, motor aqui. Então, eu percebi que, tipo, a onda era a voz mesmo, só que eu sentia a necessidade de um instrumento auxiliar. Eu sentia a necessidade, então eu fui pro teclado. E aí, eu não sou um tecladista, não sou virtuoso nem nada, né? Mas eu aprendi a tocar um básico de teclado para estudo próprio da voz. Até, né? Para composição também, ajuda na composição. Até para composição. Eu sei alguns acordes no violão, mas eu não sei tocar. Sim. Mas, tipo, algumas vezes lá em Belém eu não tinha um teclado à minha disposição, tinha um violão por lá. Então, catando nota, procurando ali só para eu me afinar, eu conseguia compor com o violão, sem saber tocar o violão. Né? E, então, algumas vezes eu precisei de alguns recursos nesse sentido. Mas o meu instrumento auxiliar é o teclado. E como é que... Quando tu descobrisse, por exemplo, que tu tinha um poder vocal que dava para cantar, que tu te lembra de algum fato, assim, alguma coisa que... Não, acho que é aqui. Olha, sinceramente, eu acho que eu ainda não descobri isso. Não, assim, a Laila, a minha irmã que veio depois de mim, né? A Laila tem uma voz muito bonita e ela começou a cantar na igreja, começou a cantar lá no centro e todo mundo elogiava. E eu cantava, as pessoas só reclamavam. Até porque eu comecei a cantar nessa fase de 12 anos, mudando de voz, né? Isso, E aí uma amiga minha da escola, a Rai, que hoje é esposa do John Leno lá, que é dirigente da comunidade. Sim, eu sei quem é. A Raimunda via comigo lá pelo Elisete, né? E aí quando eu cantava, às vezes ela falava, menino, tu canta muito pra dentro, parece que tem um negócio dentro da tua boca, tira esse chiclete de dentro da tua boca, aí tira esse ovo de dentro da boca e canta direito, solta a tua voz. Mas era porque eu não conseguia mesmo, né? Eu não conseguia tirar o brilho da minha voz, que era muito fechada, mudando de voz. E aí eu fui muito insistente, na verdade. Todo mundo elogiava lá e dizia que ela levava jeito pra música, mas ninguém nunca deu nada pra mim. Nem eu mesmo. Então eu tava lá porque eu queria, porque eu gostava, mas não que as pessoas chegassem e dissessem, nossa, você tem talento, você vai longe, sua voz é bonita. Eu nunca fui acostumado a escutar nada disso. Né? Só que aí eu me dediquei muito. Eu me dediquei muito na questão da técnica, nunca fui fã do meu timbre, mas eu procurei estudar, procurei garantir uma afinação, algum tipo de técnica vocal. E depois eu me encontrei dentro da harmonia vocal. Né? Então, eu e a Paula e a Jaque e algumas outras pessoas, a Jana, a Ina, a própria Laila, a Camila, várias pessoas que passaram ali pelo Ministério, nós trabalhávamos muito a questão de harmonia vocal, né? De abrir vozes, fazer backing vocal. Então, as bandas de nome nacional que vinham para cá, a gente já tinha uma qualidade legal para acompanhar e fazer o backing vocal. E acabou que eu acho que eu comecei a ser mais conhecido dentro e fora da igreja em relação à música pelo meu trabalho com vozes do que como solista. Eu acredito que foi por aí. Foi por aí que o Marvin, por exemplo, me descobriu para gravar uns backing lá no estúdio, para alguns CDs. A questão de intérprete já foi bem mais recente. Eu acho que já foi mais quando eu voltei de Belém. E falando um pouquinho nessas tuas descobertas aí, né? Tu tens, antes da gente falar do EP, quero falar um pouquinho do teu projeto, que é o Triunfante, né? Que é um projeto belíssimo também, né? Que trabalha teatro, trabalha dança, trabalha música. Fala um pouquinho do Triunfante e como surgiu a ideia desse projeto. Olha, quando eu fui para Belém, eu ainda tinha um sonho de estudar no Carlos Gomes, né? Que aqui em breve a gente sempre ouvia falar. O Instituto Carlos Gomes, né? A melhor escola de música, o conservatório lá de Belém e tal. Então eu tinha esse sonho. Quando eu cheguei lá, eu fui bem frustrado em relação a isso. Justamente essa moça que eu comecei a namorar quando eu cheguei lá, ela estudava no Carlos Gomes e ela meio que, sem querer, querendo, ela tirava as minhas forças, porque ela estudava lá e ela sempre comentava o quanto era difícil, o quanto era exigente, o quanto a pessoa tinha que se dedicar e que os professores, eles eram, assim... Cobravam mesmo? Bem exigentes. Rigorosos. No nível, assim, Sim. né? Tipo assim, você chegou aqui, canta pra mim, não quero nada menos que a perfeição. A pessoa erra alguma coisinha lá, você fez eu sair da minha casa para perder meu tempo, não volte mais pra minha aula se você não tiver feito
determinada coisa. Então, tipo, eram umas broncas assim que ela contava e aí eu fui ficando, né? E ela dizia, né, que também que as pessoas que estavam no conservatório estavam lá desde criança. E criou vários mitos na minha cabeça de que eu não seria capaz. Acabando que eu me dediquei para a universidade e as coisas foram acontecendo. O tempo que eu fiquei em Belém, eu não aproveitei para estudar. E aí, quando eu voltei para Breve, já aqui, professor do IFPA, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso técnico de regência de coral em 2017, eu acho. E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. O Triunfante vai nascer daí. Porque eu não era muito fã de canto coral. Eu gostava de vozes, mas assim, né? Um coro pequeno, de 3, 4 vozes, mas assim, um coral mesmo. Não era algo assim que me chamava muita atenção. Então, eu fiz o curso porque eu queria aprender mais sobre a partitura, sobre solfejo, sobre regência, sobre outras coisas. Curso ministrado por quem, Diego? O curso era do IFPA e cada disciplina tinha um professor convidado, né? Então, para mim ali, eu lembro da professora Joy Couto, né, que é excelente soprano, inclusive. O professor Jeová, irmão dela, né? Isso. O professor Ediel Freitas, né, que é o esposo das Ilhas. Isso. Tá. Lá da Cristã Evangélica, né, que foi um grande incentivador meu, inclusive em relação ao Triunfante, que ele tinha um projeto lá na Cristã Evangélica chamado Alegro, né? E lá, por causa do Alegro, ele falou, a gente tem isso aqui na Cristã, por que tu não faz isso lá na Católica? Então foi uma pessoa que pensou também o Triunfantes, colocou essa sementinha aí. Tivemos outros professores lá, a própria professora Adriana Caetano, né? Sim, que na verdade não tem né? Caetano no nome dela. Né? Adriana Oliveira, né? Isso. Então, a professora Adriana, ela era coordenadora do curso, né? E hoje nós trabalhamos juntos no IF, no Núcleo de Artes e Cultura do campus, né? Ela é a coordenadora do núcleo, que ela é a única professora de artes, né? E aí eu tô lá no núcleo com ela. Então, esse curso foi um curso que durou uns 4 meses e ele abriu as portas para tudo que vinha depois para mim. Eu nunca tinha me interessado pela música erudita. E apesar daquela minha ex-namorada ser cantora lírica e tudo mais, eu não costumava curtir muito os recitais, não, que ela ia, não. A partir desse curso, o Ediel fazia parte do grupo lá com os outros professores, um grupo do WhatsApp que se formou, e depois que a gente terminou o curso de regência de coral, começaram a surgir... Ele começou a postar lá as oportunidades de cursos em Belém, de oficinas que surgiam na Escola de Música da UFPA, no CUCA, que é um centro de artes lá da professora Gena, na própria Fundação Carlos Gomes, e aí, numa dessas, eu me inscrevi numa oficina lá, que era uma oficina de ópera, né? Então, era uma oficina de canto lírico voltado para a ópera. E aí eu resolvi, eu estava no IFPA, numa situação mais confortável e financeiramente do que quando eu era adolescente. E aí eu fiquei, poxa, eu vou ter que ir a Belém toda segunda-feira, pegar a lancha para ir para Belém e passar uma tarde e voltar para Breves. Então eu vou gastar aí no mínimo uns R$300 por semana durante 2 meses para participar de uma oficina. E como eu escolhi fazer isso, e o pessoal, a professora Gina Vieira lá, que coordenava essa oficina lá em Belém, ela ficou muito interessada com essa atitude, né? Ela falou, mas ninguém tá nem aí para esse curso e tu tá gastando todo esse dinheiro para vir aqui só para estudar com a gente, por quê? Ela ficou encucada com aquilo, né? E aí eu falei, porque eu queria realmente conhecer mais. Eu estou querendo aprender sobre coisas que eu não conheço, que de repente pode me ajudar no que eu vivo lá. Só que era um universo diferente, né? Então a vida toda ali na música popular foi o meu contato com a música erudita. A forma de colocar a voz era diferente. A minha classificação vocal, o tempo todo aqui no popular eu canto como tenor, mas eu sou barítono. Então quando eu cheguei lá, ela me deu uma partitura de barítono em clave de Fá. Eu já estava mais ou menos habituado à clave de Sol. E aí eu fui conhecer os meus colegas de turma, o professor Milton Monte, Késia, Andrade, e aí eu fui percebendo no decorrer do curso que, na verdade, eu era a única pessoa que não tinha nenhuma formação acadêmica na área da música e que todos os meus colegas de curso eram professores da UFPA, da UEPA, do Carlos Gomes. Num dado momento eu fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu fiquei completamente tímido. Mas aí eu pensei... eu conversei com um amigo meu, que é cantor católico também, o Davidson Silva, né? E contando para ele, eu falei, cara, do nada eu tô no meio do pessoal do canto lírico lá, né? Estudando ópera, pegando livreto, aprendendo pronúncia do italiano para cantar.
numa colocação vocal completamente diferente do que eu estou acostumado, sendo muito exigido. E aí eu falei, para que será que Deus está permitindo isso? Aí eu lembro que ele falou, meu amigo, não questione Deus. Se Deus está te permitindo fazer isso agora, é porque Ele vai te pedir isso lá na frente. Então, só pensa assim, é para a tua edificação. E o que foi que eu percebi? Que Deus estava me dando as bases para que eu pudesse partilhar esse conhecimento com triunfantes. Então, poucos meses depois, a gente estava iniciando um coral. Né? Fiz uma seleção, fiz uma audição aqui em breve para montar um coro, porque no ano anterior, a missa do dia 25 era a missa tipo renegada, a missa do dia 25 de dezembro, a missa do Galo. Por que era uma missa renegada? Porque todo mundo quer estar na missa do dia 24 para o 25, que é a missa da véspera do Natal. É isso. Né? Então, todo mundo está com roupa nova, tudo mais. No dia 25, todo mundo já comeu, já bebeu, tem um monte de gente ressaca, ninguém está querendo ir para a igreja. E aí não tinha ministério para tocar na missa da igreja matriz no dia 25. E aí teve, no ano anterior, em 2017, eu tive que assumir essa missa, só eu e as minhas irmãs. Eu e as minhas 3 irmãs cantando e tocando. E aí eu pensei, depois de tudo isso, em 2018, eu pensei, já sei, vou montar um coro para a gente cantar a missa do Natal. E eu vou pegar as canções tradicionais natalinas, e agora que eu sei ler a partitura, eu vou passar as vozes corretamente para cada naipe. E então eu preciso fazer uma audição de acordo com os naipes, aí eu estabeleci vagas para soprano, para contralto, para tenor, para baixo. E assim começou, só que no decorrer desse processo, eu já fui sentindo vontade de aumentar o negócio. Eu fiquei, meu Deus, por que está surgindo essa ideia? Eu começo a beber da filosofia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz, né, que quanto mais Deus quer dar algo para a gente, mais Ele faz a gente desejar aquilo. Né? Então, quando tem um anseio muito forte no nosso coração, é porque Deus está querendo que a gente realize aquilo e Ele faz a gente ter vontade. E aí eu fui conversando com as pessoas em relação a isso. Fui lá, Jaisa, tu que dança, Nívia, tu que dança. Vocês podem vir comigo para o Triunfantes e a gente faz um grupo de dança lá dentro, né? Rafael, tu que estava aí na questão do teatro, não vi mais tu atuando. Bora fazer um grupo de teatro lá no Triunfantes. E aí o projeto foi crescendo a partir daí. Mas começou, era para ser só um coro para animar a missa do Natal e aí acabou se tornando algo bem maior. Aí depois veio a questão da banda, né? Então, cara, foi uma loucura, assim. O crescimento e o aprendizado para mim de 2018 para 2019 foi algo fantástico. Eu nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei. Eu saí do negócio lá da oficina de ópera, cheio de novos amigos e amigos muito influentes na área da música. Meu sonho, que era entrar no Teatro da Paz, se realizou, né? De conhecer, de ver os espetáculos e conhecer os atores que estavam lá atuando. Eu não fazia parte lá do coro, mas eu estava lá, né, prestigiando, pelo menos já comecei a entrar nessa cena. O professor Milton me convidou, eu falei, Milton, e aí, eu estou aqui em Belém para passar o Círio, tu deixa eu assistir os ensaios do teu coro? Aí ele falou, pode vir. Aí quando cheguei lá no ensaio, ele me deu uma partitura e falou, bem, tu vai cantar no coro dos tenores aqui. Como assim? Ele falou, eu sou o coordenador do projeto de extensão e tu és o meu convidado externo para fazer parte do coro. Então, eu fiz parte como convidado do coro lírico da Escola de Música da UFPA em 2019. Nos apresentamos junto com a orquestra do estado de Genebra. O pessoal veio da Suíça, fantástica orquestra linda no Teatro da Paz. Foi quando eu subi no Teatro da Paz a primeira vez para me apresentar. Foi junto com esse coro. Fizemos também uma apresentação com órgão na Catedral Metropolitana de Belém, com uma missa clássica lá em dó menor. E também na Igreja Messiânica, no Almirante Barroso, ali perto do Bosque. Isso. Que eu também nunca pensei que eu fosse entrar naquela igreja. E, nossa, foi muito, muito bacana também conhecer. Isso tudo em 2019? Tudo em 2019. E aí depois veio a pandemia, né? Mas ainda em 2019 eu tive essa experiência e aqui em breve tirava dúvida com o Ediel, né? Fiz uma amizade com o professor Ediel e aí eu, escrevendo as partituras de coro, querendo me profissionalizar nisso, né? Aí começou a surgir a necessidade de querer chamar os instrumentos para acompanhar isso. Aí eu comecei a escrever partitura para trompete, para saxofone, para trombone, e eu não toco esses instrumentos. Então, eu meio que, de forma autodidata, fui estudando um pouco de orquestração, comprei livros, tirava dúvida com os professores. Que instrumento internacional que não tem aqui, eu posso adaptar para os instrumentos que tem aqui. E aí eu comecei a ir montando os arranjos, o Ediel também montando comigo.
E aí, depois de um tempo, eu estava escrevendo muitas partituras e a minha casa começou a ficar cheia de partitura. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nunca imaginei isso, sabe? Hoje, ver a minha filha brincando com papel e o papel, por acaso, é uma partitura. Isso não era uma realidade na minha infância. Nunca pensei que isso fosse uma realidade. Né? De poder ensinar para ela, é assim que se assina a clave de sol, minha filha. Aqui a escala diatônica de dó maior. Né, passar esse conhecimento já para minha filha e tudo. Então foi aí que o Triunfantes Banda começou a surgir, né? A gente começou a chamar, bora lá, galera, bora ver o que dá pra gente montar aqui. Primeira missa orquestrada que a gente fez, chamamos pessoas da Igreja Cristã Evangélica, pessoas da Assembleia de Deus para tocar lá na Igreja Católica. Isso. Nossa, foi fantástico. E isso. Foi linda essa missa aí. Tu estava? Tava lá. Poxa, que legal. Lá no fundo, tava assistindo. E foi realmente assim, não só pelo talento dos meninos, mas assim, pela generosidade dele, né? Sim. Porque eu acho que assim, não devia ter essa... Muitas pessoas têm essa divisão, porque ele é da igreja, não sei o que, ele é da... Não. O objetivo todo é louvar a Deus, né? Os meninos estavam lá tocando lindamente, todo mundo lá participando. Foi uma missa muito bonita, né? Então, assim, eu acho que o objetivo é esse, é louvar. Pronto. Então pronto, já foi. E todo mundo fez. É isso mesmo. Né? E foi muito bonito, realmente. O professor Ediel, olha, ajudou muito, viu? Ele ajudou a escrever os arranjos da maioria das músicas. E imagina só, eu achava, né, que ele estava me ajudando lá. Fiquei, não, o Ediel vai reger a banda, eu vou reger o coral. Sou regente de coral. Até que no último ensaio ele falou para mim, Bruno, não existe isso de ter um regente para a banda e um regente para o coro. Tu vai ter que reger todo mundo. Aí eu fiquei, nossa, o Charlot é muito mais experiente do que eu. Os meninos do violino, meu Deus, como é que eu vou reger esse povo? Aí eu fiquei super inseguro. Teve uma hora que eu me desabei no choro, achando que eu não ia dar conta. E aí, cada música é um livro de umas 30, 40 páginas, né? Que eu tinha que acompanhar e eu tinha... que ter domínio não só sobre a linha melódica das vozes, mas eu tinha que saber para poder dar entrada. Eu estou regendo aqui, mas eu tenho que fazer assim com a mão esquerda para indicar que vai entrar o violino, que vai entrar o sax, para dar dinâmica, mais expressivo, menos, né? Então, tudo isso, a minha pulsação, né? Vem de novo a questão da coordenação motora, da pulsação. Se eu puxar rápido demais, eu vou atrapalhar todo mundo. Se eu puxar lento demais, vou atrapalhar todo mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande. O regente, o maestro, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Ele é o responsável pela disciplina do pessoal. Né? Então, eu tenho que ser mais exemplar do que qualquer coisa na vida para poder exigir, né? A gente tem que dar o exemplo. Então, essa experiência, toda em 2019. Toda em 2019. Né? Então, foi um negócio assim que realmente eu não esperava. Começou a conflitar, né? Tipo, os interesses familiares, a profissão de docente, né? O Instituto Federal, a informática e a música começou a tomar conta de uma grande fatia do meu tempo. Então, eu já estava quase surtando, assim, quase no burnout. O que é que eu faço? Porque eu não consigo, se fosse pedir para eu escolher... Tu consegues abdicar de alguma dessas coisas? Eu não consigo. E o Triunfante, como é que tá? Continua? Triunfante continua, só que aí veio a pandemia, né? Na pandemia não teve como. Atividade de coro, de banda, de ensaio. A gente precisa realmente de contato, sabe? Dá para fazer muita coisa remotamente, mas essencialmente fazer música separado, fazer arte separado é complicado. Ainda mais coro. E aí... além dessa tua teu conhecimento sobre a música erudita, como é que tu te descobriste como compositor, vamos dizer assim, popular agora, por exemplo, que tu fizeste esse teu trabalho, como é que tu começaste a compor as letras das tuas canções, por exemplo? Eu costumo... Foste meu professor, né? Lembrando lá da história do vestibular, graças a Deus, redação nunca foi um problema na minha vida, né? Eu sempre tive umas boas notas em redação, sempre estava ali, no mínimo 8, 9, né? Inclusive nos vestibulares que eu não passei, não foi por causa de redação. Então, eu sempre gostei de escrever. Sim. Só que essa composição artística, ela é um texto diferente. Ela não é apenas um poema, não é apenas uma rima. Tem que ter... um sentido mais profundo, ainda mais quando se fala de música religiosa, então tem a questão da espiritualidade. E quando se fala de música religiosa, música sacra, música católica, tem que estar dentro dos dogmas, tem que estar dentro... Eu não posso ser tão livre e falar coisas que vão entrar em atrito com a doutrina, então tem muitos cuidados aí.
Só que as minhas composições, elas sempre foram muito simples. Eu nunca achei que as letras, né, que os textos eles eram assim muito profundos, muito elaborados, né? Seja por uma escrita assim mais rebuscada, com palavras mais bonitas e tudo mais, seja pelo sentido mesmo, pelo conteúdo. Eu achava que eu estava usando muitas palavras feitas, muitas frases feitas, algo muito clichê. E nunca fiquei muito satisfeito, mas mesmo assim continuava escrevendo pelo prazer de escrever. E aí eu consegui perceber, né, no decorrer do tempo, que de pouquinho em pouquinho as letras estavam começando a melhorar. Só que de 2015 para cá, foi quando eu comecei a fazer mais missão pelas comunidades ribeirinhas. Foi quando eu tive a oportunidade de viajar com os padres, ir para o interior. E aí eu percebi que realmente... Antes disso, toda vez que eu estava compondo era quando eu estava no barco, indo para Belém ou vindo de Belém. Né? Então eu percebi que, tipo, um gatilho para mim, para eu compor, é me desconectar da internet, né? Não tem sinal de celular, e eu estar ali na rede, ouvindo o barulho na caneta do mar, mesmo? Na caneta mesmo, ou no celular, escrevendo no celular, mas na maioria das vezes era na caneta. E eu... Nessas viagens de 2015 para cá, que já foram para o interior, aí já não tinha o barulho do barco, já era mesmo o silêncio e o ruído da mata mesmo. Então, isso me faz parar e contemplar o belo, né? Que é uma coisa que às vezes na correria a gente não consegue parar para contemplar. E as composições começaram a ganhar uma profundidade naturalmente maior, porque elas já vinham do fruto da minha observação da situação ali da natureza, do comportamento das comunidades, de como a questão da religiosidade, da cultura popular estão todas no mesmo bolo ali, né? Não estou falando de sincretismo religioso, eu estou falando mesmo de expressão de cultura, de cultura humana, de comunidade, de fé e cultura. E aí foi que me inspirou a começar a compor nessa linha mais marajoara, digamos assim. Mas tu compõe primeiro a letra e depois tu vai colocar a melodia, é isso? Geralmente eu escrevo primeiro a letra e depois, mas enquanto eu estou compondo, eu já vou colocando numa métrica que já tem algum rascunho de melodia na minha cabeça, só que... Como eu não toco violão, violão é mais prático. Eu estou no interior, não tem energia elétrica, tem um violão, a pessoa que toca violão consegue tirar logo ali. Então, eu tenho um afilhado de Crisma, que é o Juninho, que ele tocava no Ministério de Adoração, e ele geralmente estava nessas missões comigo. E aí eu chegava, Júnior, só vê para mim se isso daqui é Ré. Aí eu gostava de anotar pelo menos a tonalidade, que aí quando eu estivesse em casa e pegasse o teclado, aí eu ia explorando melhor os acordes para ver para onde a melodia caminhava melhor. Né? E assim eu comecei a compor. Só que também eu nunca tinha estudado composição. Técnicas para esse tipo de composição. E já agora na pandemia, eu fiz um curso de composição online com o Bruno Camurati, que é um cantor católico também, que já veio aqui. E aí ele já veio me chamar a atenção de alguns detalhes que já vieram fazer efeito nesse último EP. Né? Tipo, preocupação com a prosódia. Eu não tinha nenhuma. Né? Então, ele chamou a minha atenção em algumas situações. Ele falou, olha, tua letra tá muito bonita, eu gostei disso daqui e tal, mas, poxa... Toma cuidado com a prosódia, não é assim que as pessoas falam, né? Então, eu comecei a perceber, né? Se pegar, por exemplo, o Roberto Carlos, ele está praticamente falando, né? Mas não é porque ele está cantando recitado, é porque realmente as notas musicais elas estão de acordo com as tônicas de cada palavra, né? E ele respeita muito a prosódia, né? Não adianta nem tentar me esquecer, né? Então, ele não está cantando não adiantar nem... tentar, né? Me esquecer, alguma coisa assim. Não, ele está sempre com as tônicas no lugar certo. E é natural. E aí eu comecei a enxergar esses detalhes, e aí isso já começou a fazer uma diferença considerável na qualidade da minha composição para esse trabalho mais recente. Que é o que nós vamos falar agora, que é o Estradas d'Água. Isso. Né? Que é um EP que tu lançaste agora. Né, que tá em todas as plataformas. Músicas, né? 6 músicas. Tá em todas as plataformas, né? Tá no Spotify, tá no Deezer, enfim, na Amazon. Na Amazon, enfim. Então, só procurar lá Bruno Diego, Estradas d'Água. E aí nós temos 6 composições. Tem que abre aqui o trabalho, que é a Pele Marajoara, que teve a participação mais do que especial do Nilson Chaves. É isso que teve aqui no... A gente vai falar um pouquinho dessa participação no final da festividade, né? Depois tem o Debulhar,
É isso? Exatamente, Debulhar. Estás aqui, que tem a participação do Maninho, que é o produtor. Isso. E tem Capelas, Certezas e Embalo. Isso. Todas composições Bruno Diego. By Todos. Bruno Diego. Fala um pouquinho... Esses arranjos também, todos são teus, os arranjos? Eu compus tanto a letra quanto a música. Sim. Só que aí, na demo que eu mandei para produção, né, os acordes eles eram bem mais simplificados. Então, eu conheço o trabalho do Maninho nessa pegada jazzística da MPB, e isso é uma estética que me interessava, entendeu? Porque na verdade, eu me incomodo muito com clichês, sabe? Sim. E aí, quando se fala de música da Amazônia, parece que tem que ter a flautinha, ou o tempo todo a gente tem que ir para determinada linha muito específica. E eu fiquei, não, eu quero misturar um pouquinho as coisas. Né? E o resultado realmente ficou bem bonito. Ele conseguiu entender a dinâmica. E aí, os arranjos foram dele com os músicos dele, os arranjos que a gente ouve no CD. E aí, vamos falar um pouquinho dessas participações aí, né? Tem a participação do Maninho, né? Que canta contigo lá, né? No Estás Aqui. E a participação do Nilson Chaves, né? Que canta a música que abre teu EP, que é Pele Marajoara. Fala um pouquinho dessa composição específica, de como surgiu a ideia desse convite para ele gravar contigo e para ele vir participar do final da festividade de Santana agora. E participar do nosso podcast aqui. Cara, foi uma grande bênção, né? Porque a música estava em pré-produção e o Nilson Chaves entrou na UTI com Covid, né? E eu não tinha nem sequer falado com ele ainda a respeito disso. Mas já tinha pensado nele? Eu já tinha pensado nele desde o começo, só não sabia como chegar nele. Né? Eu não conhecia ele ainda. Não tinha contato com ele, já conhecia ele pessoalmente, assim. já tinha tirado foto com ele, falado ocasionalmente com ele, mas a gente não tinha contato. E aí foi que a música já praticamente pronta, eu consegui o contato dele através do Reginaldo Viana, que é um outro cantor paraense, né, lá de Belém. E o Reginaldo Viana me falou, não, cara, o Nilson vai topar de boa, fala com ele. E aí eu fiquei, será? Aí me passou o WhatsApp do Nilson Chaves, eu entrei em contato com o Nilson, ele sempre muito educado, muito receptivo. Mas assim também, né, sem dar muita moral, né? Ele falou, olha, Bruno, vamos lá, vou escutar a tua música, vou ver aqui a letra, se eu gostar, eu tô dentro, né? Mas eu não vou te garantir nada, vamos ver. Aí eu fiquei, né? Também, né? Fiquei ali bem nervoso, né? E passou um dia, passou 2 dias, eu fiquei, cara... Ele não gostou. Será que eu mando mensagem perguntando se ele gostou ou não? Ou será que, tipo, se nunca ele me responder... eu vou ter certeza. Aí eu nunca lanço o CD porque eu vou ficar esperando a resposta dele até o infinito. Não, que nada. Acho que demorou uns 4 ou 5 dias ele responder. Né? E aí... na verdade, eu acho que eu mandei a mensagem perguntando, né, se ele tinha tido tempo. Mas a música já estava pronta ou não? Já estava com os arranjos? Já estava ainda não? Já estava na pré-produção dela. Ela estava quase finalizada, né? Faltavam poucos elementos, mas a linha dela... pelo celular para ele mesmo? Mandei pelo celular. Pelo Zap, no caso. Pelo WhatsApp. E aí a gente não tinha se encontrado pessoalmente. Inclusive nem eu e o Maninho, né? O produtor também. Porque o Bruno Camurati, que foi esse que deu o curso de composição, ele veio em breve em 2020, antes de estourar o lockdown. Ele foi embora pro Rio de Janeiro, voltou para casa, aí fecharam tudo por causa do Covid. E aí, quando ele veio aqui em Breves, ele perguntou para mim sobre as músicas, eu tive coragem de mostrar para ele. E aí ele falou, cara, isso aqui tá a cara do Maninho produzir. Fala com ele. Eu fiquei, mas será que não é cara? Ele falou, bicho, o Maninho, ele não trabalha com isso, ele faz isso por hobby. Então, se ele produzir, vai ser porque ele quer, não porque ele está precisando de dinheiro, que ele é médico e tal. E aí foi exatamente o que aconteceu. O Bruno Camurati me deu o contato do Maninho, o Maninho ouviu as músicas, comprou a ideia e disse, não te preocupa, a gente vai fazer. Aí eu falei, mas quanto é? Ele falou, não se preocupe com isso, se você tiver dinheiro a gente faz, se você não tiver dinheiro a gente faz do mesmo jeito. Então ele virou um padrinho do negócio. E depois, conversando com o Maninho pelo WhatsApp, eu descobri que o Maninho é fã do Nilson Chaves. Gaúcho, lá em Veranópolis, né, interior, lá na Serra Gaúcha, e o Nilson Chaves lá, super conhecido. Pô, né? Legal. E aí sim, o Nilson Chaves falou e aceitou. Aí o Nilson Chaves disse que gostou da música, que topava, né? E aí eu conversei com ele pelo WhatsApp, falei para ele sobre o Maninho e eu tava doido para fazer o encontro dos dois, né? Também. Que aconteceu ano passado em Belém, em outubro, lá no Margarida de Esquivazapa, onde fez um
uma participação no Feste Cristo, lá da comunidade de Caju. E eu convidei o Nilson Chaves para ir lá no teatro ver o show, né? E o Nilson Chaves foi. E aí foi lá que, pessoalmente, eu conversei com o Nilson e apresentei o Maninho para ele, né? E a gente conversou e ficou tudo fechado que realmente a participação dele estava certa. Pô, que Foi legal. assim que aconteceu. Ele cumpriu tudo direitinho. E aí gravou, saiu o EP, e aí veio o final da festividade. Aí teve Exatamente. outro convite. Aí tu foste lançar o EP, né? Agora no final da festividade de Santana. Exatamente. E convidaste o Nilson Chaves para vir. No ano passado, eu gravei um show ao vivo na Igreja de Santana. Isso. E esse show, ele não tinha público. Aí foi lançado nas plataformas também, o áudio e o vídeo no YouTube. Passa, inclusive, na TV Nazaré. E aí, a proposta da festividade era o seguinte, que eu fizesse o show Santana dos Breves ao vivo, no palco, no final da festividade. Então, estava fechado comigo. Só que aí eu pensei, poxa, eu vou ter lançado o EP. Será que não rolava do Nilson Chaves vir fazer a participação especial? Mas o Nilson não vem para cantar uma música só, né? Então, seria mesmo um show do Nilson Chaves, ou pelo menos um pocket show, né? Um momento ali para cantar algumas músicas dele. E eu ofereci essa proposta para a coordenação da festividade, que levou para a apreciação da paróquia, da prefeitura, o cachê do Nilson, as situações todas, para ver se era viável. E o Nilson falou para mim que ele topava vir, que ele tinha agenda no fim de semana, mas aí era terça-feira, né? No meio da semana ele tinha como vir. Dava para ver. E aí eu fiquei assim, poxa, eu acho que eu vou conseguir matar 2 cajados com uma coelhada só. Liguei pro Everaldo, falei, mano... Se rolar do Nilson Chaves, foi assim mesmo que eu falei com o Everaldo. Mano, reserva aí a tua agenda o dia 27, que no dia 26 é o dia da padroeira. No dia 27, se o Nilson Chaves vier, a gente vai gravar o clipe de Pele Marajoara. Porque eu não queria gravar o clipe de Pele Marajoara fora do Marajó. Então, para isso, eu tinha que gravar no Marajó, mas tinha que trazer o Nilson para cá. Então, foi que tudo coincidiu. O Nilson aceitou vir e ele aceitou ficar, né, gravar no dia seguinte aqui com a gente. E aí foi anunciado, né? Final da festividade, show de Bruno Diego com a participação do Nilson Chaves. Eu fiquei, meu Deus, eu já ia me sentir honrado de ser um show do Nilson Chaves com a participação do Bruno Diego. E era um show do Bruno Diego com a participação do Nilson Chaves. Foi uma honra enorme. E o Nilson sempre muito gentil, né? Infelizmente eu não consegui vir no mesmo barco que ele, porque teve todo um lance que eu participei de um festival lá em Fortaleza, fiz o lançamento nacional lá do EP, e aí vim correndo para o Pará para pegar o barco para vir para breve chegar no dia já pro show. Foi uma correria. Mas deu tudo certo e o Nilson veio, participou do show, né? E no dia seguinte a gente gravou as cenas pro videoclipe. E no meio dessa gravação eu fiquei pensando, poxa, depois o Nilson vai ficar livre até a hora de ir pro barco. A gente ia terminar a gravação por volta das 9 horas da manhã, que era gravado cedo. Aí foi que eu falei pro Everaldo, não rolava do Nilson participar lá do podcast e tudo mais. Aí ele falou, mano, na hora, não sabia que podia. Eu falei, pode, pô, ele tá aí livre. Aí ele falou, pera lá que eu vou já ligar aqui pro Max. Aí foi que tudo aconteceu. Exato, e deu tudo certo, né? Que, tudo certo. Ele tem as raízes dele aqui, o pai dele é daqui de Breves, tem familiares aqui, né? Então, história que não faltava, né? E foi um papo muito, muito bom mesmo. Bom, Bruno Diego, meu amigo, eu quero assim, o nosso horário tá quase estourando já, né? Tu falaste, eu não sei o que, eu acho que eu não tenho história pra contar lá, olha. Já vamos para 2 horas e os quebrados ainda tem muita história pra contar. Mas daí a gente deixa. Tão saborosa que a gente deixa. Isso, a gente vai. Inclusive, eu queria já te pedindo aqui, já falando para Everaldo, que no final da tua entrevista a gente vai veicular o clipe do Eterno. Tá? Beleza. Para o pessoal conhecer teu trabalho aí também, tá bom? Aí no final a gente vai, a galera fica ligado que no final da entrevista, já emendando, já vai ter o clipe de Eterno, que é uma composição também do Bruno Diego, isso. Teve produção da Everaldo Barreiros, que tá aqui com a gente, enfim, vocês vão gostar. Muito bonito. Tá, mano? Então, dizer assim, da nossa alegria, primeiro de ter te recebido aqui, né? Você ter aceitado o convite para ter vindo aqui, falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouquinho da tua família, né? Falar um pouco desse teu dom maravilhoso que Deus te deu, né? E que só traz alegrias para todo mundo, né? Que Deus continue te abençoando tua família, que você consiga levar essa sua mensagem tão linda para o Brasil todo,
né? Porque as pessoas precisam conhecer o teu trabalho, tá? Muito obrigado de coração por você ter vindo aqui com a gente, né, Valdir? É isso aí. E, assim, é tão bom a gente ver. Eu vi praticamente o Diego nascer, né? Eu acompanhei, acho que já falei isso aqui, acompanhei toda a trajetória dos pais dele, né? Lá da Jaba. Uma época eu falei pro Tota, eu vi esse amor nascer, né? Dos dois lá. E aí tá o fruto dele aqui, entendeu? Está vivo ainda para acompanhar essa tua trajetória, né? Essa tua testemunho de vida, né? Que eu acho que é um testemunho, embora muito jovem ainda, mas é um testemunho fabuloso, extraordinário, né? E eu sei que tem muita coisa ainda para doar para a gente, como tu estás fazendo agora, entendeu? Porque isso requer uma doação, um desprendimento muito grande, entendeu? E, mano, Deus continue te abençoando, entendeu? Te protegendo. Eu fico emocionado porque é aquela história, né? Tu é cria de um grande amigo meu, entendeu? Um dos camaradas que eu tenho o maior respeito, né? Que é o professor Tota, é o meu companheiro, o meu irmão, assim, de longa data, entendeu? E te ver aqui com toda essa tua, assim, todas essas possibilidades que tu oferece pra gente, entendeu? Teu testemunho de vida, teu exemplo de vida, não só na família, mas a tua trajetória na Igreja Católica, entendeu? Então, tudo isso aí realmente é motivo de satisfação, né, pra gente, e emociona, assim, sem dúvida nenhuma. Eu escutei todas as tuas músicas, fiquei extremamente feliz quando o Tota mandou para mim, entendeu? Eu tive o privilégio, eu digo, de ouvir em primeira mão. De ouvir em primeira mão, entendeu? E fiquei muito feliz. Ainda vai sair essa notazinha aí dessas tuas músicas. Eu espero em Deus que me dê essa capacidade de poder chegar e escrever alguma coisa à altura do que tu produziste aí na música, entendeu? Opa! Tá? Muito obrigado por ter vindo aí, né, pra gente bater esse papo aqui, tá bom? Eu que agradeço. Olha, na verdade, a gente tem essa questão dentro do trabalho com a música religiosa, né? Essa questão de missão, de corresponder a um chamado, de ter obediência ao que Deus está pedindo, né? E a gente, querendo ou não, a gente tem as nossas vaidades, os nossos desejos pessoais, né, particulares. E assim, se num primeiro momento eu era essa pessoa que queria sair de breves e estudar e poder voltar para minha cidade e retribuir um pouco com a educação, né? A oportunidade que eu tive, cursos dentro da área da informática que não tinha para mim, que hoje eu posso fazer parte. Estamos lançando uma pós-graduação que eu estou coordenando, né? Daqui a pouco sai o processo seletivo já em informática na educação. Então, são algumas coisas que Deus tem permitido a gente realizar, que é um sonho pessoal mesmo, né? E dentro da música também, agora, né, eu consigo perceber que está acontecendo isso. Eu gostaria muito que as pessoas se identificassem com tudo isso que a gente tem feito, sabe? Que conseguissem perceber, não é o Diego, é o Marajó. Né? Não é só o filho do professor Tota, né? É um cidadão brevense que está fazendo isso, e se ele pode, eu também posso. Queria que outros artistas que têm aí trabalhos até muito mais bonitos do que o meu, mas que ainda não tiveram coragem de mostrar, que eles se sentissem provocados a gravar o clipe deles também, a lançar a música deles também, e não se preocuparem se vai fazer sucesso, se não vai fazer sucesso, se vende, se não vende. Mas se tiverem condições de trazer essa verdade, né? De acreditarem no seu potencial e fazerem isso, né? Deus tem dado coisas muito maior do que eu tinha ousado pedir, né? Eu pedi algumas coisas e elas foram todas negadas. Levei um monte de não. Não acertei de primeira, nem tudo que eu peço acontece, mas acontecem coisas que eu não imaginava, né? Participar do Hallelujah agora, dia 24 de julho, não estava nos meus planos. Não consegui. Eu submeti o CD ao vivo do ano passado para o Troféu Louvemos, querendo concorrer como álbum do ano, alguma coisa assim, e não consegui ser indicado. Né? E aí, eu não fui indicado ao Troféu Louvemos, mas fui convidado para participar do maior festival de música católica, ao vivo, lá, num espaço lá no palco. Então, eu fiquei, nossa, vai coincidir justamente com a período de lançamento. Então, um carinho de Deus aí. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar também na Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco lá em Portugal. Né? Então, olha só, já vou poder levar essa musicalidade lá para a Europa no ano que vem, né? Trabalhando com uma operadora de viagem, a 7 Viagem Operadora, que me encontrou pelo Instagram, né? E falou, olha, nós queremos levar pacotes de viagem de pessoas do Norte para lá, só que nós precisamos de um artista do Norte que saia com uma delegação de Belém, de Manaus e tudo mais, que acompanhe essa galera, que na viagem reze, cante com eles. Tu pode ser essa pessoa, se tu topar
As passagens, a hospedagem é tudo por nossa conta, o teu pacote garantido. Tu vai para lá. E aí, qual é o roteiro que tu queres? Eu posso escolher o roteiro? Pode. O teu pacote de viagem é personalizado de acordo com o que tu queres. E aí montamos um roteiro por todos os santuários marianos, desde a França, né? Lourdes, passando pela Espanha, Portugal, Fátima, tudo, até chegar em Lisboa. Então, hoje a gente está gravando aqui dia 2. Dia 2. Dia 2. Dia 1º de agosto do ano que vem começa a Jornada Mundial da Juventude lá. Né? Se Deus quiser, daqui a 1 ano, a gente já vai estar lá levando essas músicas, né, também, se apresentando lá para um público diferente. Mostrando e se alguém se sentir chamado também, tiver interesse em participar, né? Quisesse dar esse presente, né? Tipo assim, exatamente, olha, depois dessa pandemia, eu sobrevivi, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Se programa com um ano, vai pagando um pouquinho, todo mês, chega lá, tá tudo pago, tudo tranquilo. E é isso, então são oportunidades que, tipo, eu não contava. Sim. Nunca pensei, assim, que isso fosse acontecer, né? Sim. Tava lá no Hallelujah, já tava lá o pessoal da agência de viagem me encontrou lá e tudo mais para gravar. Então, é isso. Se isso pode acontecer comigo, e eu tenho certeza que Deus tem muito mais coisas do que eu posso imaginar, pode acontecer também com qualquer outro marajoara que tenha coragem também de ir lá e fazer a sua arte, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, viu, gente? Tá bom, a gente que agradece, Bruno. A gente que agradece. E aí, assim, pra gente encerrar, eu queria que tu falasse desse um spoilerzinho do clipe que vai passar agora, que é o clipe do... Pele Marajoara. Do Eterno. Fala um pouquinho onde foram gravados. Fala rapidinho aí. O Eterno foi o grande desafio. Primeiro que o Eterno marcou a história porque é a primeira música autoral que eu tive coragem de lançar, né? Sim. Com esse nome, com o meu próprio nome, sim, né? Então, Bruno Diego, Eterno, primeira música minha autoral no Spotify e tudo mais. Eu fiquei, tem que ter um clipe para isso. Né? E um dos maiores incentivadores de que esse clipe existisse foi o cara que compôs a música comigo. Eu divido essa parceria da composição com o Wilde Fábio, né, que é o diretor artístico da comunidade Shalom, lá de Fortaleza. E o Wilde falou, não, tu tens que lançar a tua música, deixa o negócio de vergonha de lado, mostra a tua cara. Aí eu falei, como é que eu faço a capa do CD? Ele falou, põe a tua cara, ninguém te conhece, tem que ter a tua cara na capa. Então ele me direcionou completamente sobre tudo que tinha que acontecer e fez o roteiro do clipe remotamente, né? O que se tornou, inclusive, um grande presente para nós, né, Veraldo? Né? Que foi a nossa primeira experiência, assim, com um clipe totalmente roteirizado, frase por frase, o que é que tinha que ter, as locações. Remotamente ele ajudou a escolher a minha roupa, o que eu ia usar, tudo. E câmera, drone. E aí o Everaldo, como um grande amigo, um grande parceiro, conseguiu fazer isso se tornar real. Daí a gente foi lá pro Corcovado, no meio de um lockdown, com a equipe extremamente reduzida. Éramos quantos? 3? Era eu, tu e o Thiago. E o motorista da lancha que só foi. Que ficou na lancha o tempo todo, né? Tem alguns easter eggs pelo clipe, não sei se a galera vai ver, né? Mas tem easter egg pelo clipe, dá pra ver a canela do operador do drone por ali, né? Então, foi um barato gravar, foram várias locações, né? Teve o Corcovado, teve lá as ruínas lá da fábrica de borracha, teve a igrejinha lá, a capelinha, onde o passarinho queria atacar o drone, né? E ali no campo do Guaraci, aqui na estrada, gravamos lá também. O meu pai já estava na produção ali, me ajudando com as roupas e tudo mais. E aí tem um pássaro que dá no campo, que bota ovo no meiro da grama. Isso, eu sei. Eu não lembro. Reco, uma coisa assim. Não sei. É alguma coisa que repete o nome. Né? Quero, né? Quero. Rapaz, eu lá cantando, abrindo os braços, e ele achava que eu era um espantalho. Ele ataca. Rapaz, ele veio na minha direção. Ele vem pra proteger os jovens. Aí pronto, não era mais o drone, a vítima já era eu. Então, tipo, a gente gravou algumas cenas ali bem rápido, porque o negócio tava feio pro meu lado. Eu saí correndo do bicho. E ele dando rasteira na minha cabeça, rasante na minha cabeça. Né? E ali na Estrada do Bira também, alguns takes nós fizemos lá, com bastante poeira, bastante areião. Gente passando de moto toda hora. Fazendo barulho, quase atropelando o ator lá. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana poder mostrar. Valeu a pena. Teve gente de breve dizendo onde foi gravado isso. Em breve, exatamente. Bom, pessoal, então, obrigado, meu irmão, pela presença. Breves Histórias encerrando mais um capítulo hoje. Inscrevam-se, compartilhem, tá?
Façam essa nossa mensagem chegar para as pessoas que vocês conhecem, para os seus grupos, tá? A gente precisa desse engajamento, tá ok? Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima e fiquem com o clipe de Bruno Diego, Eterno. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Abraço. E quem sou eu para que tu olhes para mim, Senhor? E quem sou eu para merecer o teu grande amor? Desde tão pequeno percebi um anseio em meu coração, que nesta terra jamais encontrou repouso, nem tampouco deixou de existir. Desejo-te mais que os sentidos possam descrever, mais que os poemas possam expressar. Necessito de ti, põe tua mão sobre mim, não demores em me abraçar. Desejo-te mais que as seguranças possam me conter, mais que a ciência possa explicar. És o dono de mim, já cansei de fugir. Meu anseio é por teu amor eterno. Saciar minha sede de ti, te esperarei. Não demores tanto, quero unir-me a ti. Desde tão pequeno eu senti que és o dono do meu coração, e na esperança de um dia ver tua face, sofro a espera de te encontrar. Desejo-te mais, mais. Necessito de ti, põe tua mão sobre mim, não demores em me abraçar. Seguranças possam me conter, mais que a ciência possa explicar. És o dono de mim, já cansei de fugir. Meu anseio é por teu amor eterno.